Muito boa tarde, meus amigos, muito boa tarde, gente que se liga na gente que se liga na equipe positiva, aquele abraço. Nós estamos aí com um programa em pauta especial, contando com os companheiros do rádio aqui da cidade de Três Pontas, com o Luiz Jordan aqui da equipe positiva, e nós vamos debater essa pandemia que vem assolando a nossa população aqui no sul de Minas Gerais. Nós tivemos dois companheiros que tiveram a Covid-19, o caso do Milton Gama e do Francisco Barros. O Milton Gama, ele teve a Covid, mas ele ficou em casa. Já o Francisco Barros, ele foi para o hospital, daqui a pouco ele vai dar o seu depoimento, vai falar a respeito dessa doença que é terrível, que muitas pessoas não acreditam nessa doença. Primeiramente, deixa eu colher o boa tarde da turma que está com a gente. Milton Gama, boa tarde. Um grande abraço para você, Silvano Alves, honrado pelo convite em participar aqui com você e com os amigos aí nessa tarde da equipe positiva e do programa Em Pauta. Um abraço para você, é verdade, Silvano, tive sim a Covid e é terrível, viu? Mas graças a Deus estamos aí, estamos recuperados e à disposição para debater e conversar os assuntos em pauta que você colocar aí hoje conosco aqui com os nossos amigos internautas. Um abraço, ótima tarde a todos. Grande abraço, boa tarde, Meninão. Boa tarde, Francisco Barros, feliz em te vê-lo, firme e forte, graças a Deus. Né, Chico? Depois eu quero ouvir o teu depoimento, vou fazer algumas perguntas para você, porque afinal de contas, você passou alguns dias no hospital, mas felizmente você venceu a Covid e para nossa alegria, para a alegria do povo, dos seus amigos, fãs, você está aí firme e forte. Um abraço, Francisco. Um abraço, Silvano, um abraço, Gama, um abração, Luiz. Pois é, rapaz, foram dias difíceis, mas que, graças a Deus, a gente superou, né? Então, o pessoal brinca muito com essa doença. É super importante esse espaço que você está abrindo para a gente conversar a respeito desse assunto, que, ó, tem muita coisa para a gente falar, viu? O pessoal engana muito a respeito dessa doença aí, viu, Silvano? Parabéns pela iniciativa de abordar esse assunto aí. Então não é gripezinha não, né, Francisco? Não é não. Posso te garantir que não, viu? A coisa é muito séria, mas muito séria mesmo. O pessoal não tem ideia do que é isso, viu? E é uma coisa muito misteriosa, né, Silvano? Porque a gente não sabe como que essa doença vai atacar. Se ela vai atacar de uma forma mais leve ou se ela vai atacar de uma forma mais severa. É das pessoas que têm o privilégio, às vezes digo privilégio porque realmente é, né, o privilégio, às vezes, de ser atacado de forma simples, a pessoa se recupera mais rápido, não sente tantos sintomas. Agora, quando ela ataca assim de uma forma mais séria, meu amigo, aí ela judia da pessoa. Judia muito. A gente vai conversar muito hoje nesse nosso bate-papo aqui. Tá legal. E vai ser muito proveitoso esse bate-papo, porque o Francisco Barros sentiu na pele. E ele pode passar isso para a população, ele pode passar isso para o povo, ele pode falar do que é o poderio dessa doença. Luiz Jordan, mais uma vez é um prazer tê-lo conosco aqui, menino. Boa tarde. Boa tarde, Silvano. Boa tarde, Gama. Boa tarde, Francisco. Boa tarde a todos que nos acompanham no programa Em Pauta. Olha, esse assunto é mais do que importante. A gente viu, estamos acompanhando a questão de Manaus, por exemplo, que é lamentável a situação, infelizmente, e obviamente que nós devemos informar melhor a população, inclusive o Francisco Barros, saiu um vídeo dele, né, da Santa Casa e tal, muito importante também, a mesma coisa o Milton Gama, que tem essa experiência, infelizmente tiveram essa experiência, mas graças a Deus estão bem, e claro, é um dever nosso estar aqui hoje, Silvano. Tá legal, Luiz. Nós vamos começar e eu quero que o pessoal que está participando com a gente aqui também possa fazer perguntas para os nossos companheiros que tiveram a Covid-19. O caso do Milton Gama e do Francisco Barros. O caso do Francisco Barros, infelizmente, foi um pouco mais grave do que o Milton Gama. Mas todos sabem e todos nós sabemos que a Covid-19, ela não é brincadeira. Milton Gama, qual foi o sintoma que você teve, Milton Gama? O que você sentiu? Passa para a população, para o povo, o que foi o sintoma que você teve? Qual foi o sintoma, o primeiro sintoma que você teve? Depois, no Natal, Silvano, já no 25 de dezembro, né, comecei com uma febrezinha e tal, eu não tive a famosa gripe, né, mas a febre, o corpo todinho dolorido,
tudo que você pensar do corpo, dói as pernas, braços, enfim, tudo que você pensar de dolorido e dor de cabeça. Eu comecei a ter isso. Isso era coisas que você não tinha. Não tinha. Você nunca teve? Absoluto. Não tinha. Às vezes você tem dor no corpo de cansaço, uma coisa ou outra, né? Mas essa aí isso aí é terrível. E minha esposa e minha filha também. A Mariana tem 27 anos, a minha caçula. Então nós três começamos, até que a gente foi fazer o teste da Covid e positivado. E aí, o Francisco e amigos, uma das coisas terríveis quando você pega o resultado do exame e fala, está positivo. Você não sabe o que te espera. É aquilo que o Francisco falou agora há pouco, você não sabe o que te espera, porque infelizmente você não sabe como que essa doença vai agir no seu organismo e como que você vai reagir, como é que está a tua imunidade, como é que o teu organismo está preparado para reagir. Nós temos, ô Silvano, no início dessa pandemia, a turma falava a faixa etária mais velha, tome cuidado, a faixa etária mais velha, e nós estamos vendo aí que não é não. Nós estamos vendo aí que não tem idade não tem escolha, pelo contrário, tem muita gente na faixa dos 20 até os 50, sofrendo muito com essa pandemia, e eu posso dizer a você, Silvano, sou muito grato a Deus, né, e obviamente a medicamentos, aos médicos, enfim, da gente ter atravessado e poder estar aqui hoje. Porque quando você pega um resultado positivo, você não sabe como teu organismo vai reagir. E outro detalhe, quantas pessoas, infelizmente, amigos nossos, não tiveram a mesma sorte que eu estou tendo, e o Francisco Barros, de estar aqui. Infelizmente, rezo para as famílias, tivemos perdas lamentáveis aí dentro do nosso convívio. Essa semana mesmo tivemos amigos que partiu vítima dessa Covid, então eu fico feliz de ter atravessado essa pandemia, mas muito triste de tanta gente estar indo, e infelizmente a gente não sabe até onde isso vai acabar. Tomara, está vindo a vacina aí. Deus ajude que resolva. Pois é, Gama. Mas, Silvano, você perguntou do que eu senti. Essa foi as primeiras. A turma já fala da gripe, né? Essa foi os primeiros sintomas. Mas depois de confirmado, aí, meu amigo, os dias que você está em casa, igual você falou na abertura do programa Em Pauta, é terrível, porque você sente muita coisa. E como eu trabalho bastante em casa, eu ocupei muito a minha cabeça, durante todo o tempo trabalhando também, para você não dedicar. Mas uma das coisas que é terrível, que eu não suportava mais, é ligar a televisão e falar de Covid, e via falar de Covid. E até eu comecei a fazer o programa, né? Fui liberado, comecei a fazer o Sentinela Informações, e até que o Leonildo chegou, e eu evitava falar de Covid, viu, Francisco, do Sentinela Informações. Aí o Leonildo falou, o pessoal está cobrando aquele boletim diário que o Francisco fazia, e que você não está falando. Eu falei, caramba, eu vou ter que falar de Covid. Mas é terrível, rapaz, mas é um assunto que nós não podemos fugir, né, Francisco? Infelizmente, está em evidência, e é terrível, e nós não podemos fugir, não. De forma alguma. Ô, Francisco, eu quero agora que você conte, eu vou ouvir vocês primeiro, e depois a gente vai entrar no bate-papo entre nós todos aqui. Perguntas e perguntas. O bate-papo que nós vamos fazer. O programa Em Pauta é assim. Mas, ô Chico, como é que você descobriu que você está com a Covid? O que você sentiu? O que você teve? Silvano, começou no dia 27. Dia 27 eu comecei com sintomas de gripe. Comecei com sintomas de gripe e falta de ar. Comecei a sentir uma falta de ar danado à noite. Aí, quando foi no dia 20, foi no dia 27, no dia 28, aí eu fui até o hospital, até o pronto-socorro. Aí o Dr. Lucas pediu uma tomografia. Ele pediu pediu um raio-x. Aí fez o raio-x e apareceu umas manchinhas no pulmão. Mas até então eu estava conseguindo respirar, eu estava sentindo uma certa falta de ar, mas estava conseguindo respirar. Tanto é que eu desci lá para o raio-x a pé e subi a pé, não foi preciso de cadeira de roda. Aí o hospital estava cheio, o Dr. Lucas falou só, não vou te segurar aqui não, você vai para casa, até porque não tem vaga para te internar aqui hoje, e qualquer coisa que você sentir, além disso que você está sentindo, ou se a falta de ar agravar, você vem correndo para cá, né? Aí isso foi no dia 27. Quando foi no dia 28, passei o dia mais ou menos. No dia 29, meu amigo, na madrugada do dia 29, aí não deu. A falta de ar apertou muito, a febre também.
calafrio. Aí, no dia 29, a gente voltou no pronto-socorro, né, eu e minha esposa, e aí me pediram a tomografia, e já falou que já ia me internar, que não ia deixar eu voltar para casa, não. Aí a gente estava esperando vaga, não tinha vaga para internar. Isso é um detalhe muito interessante que a gente tem que observar, viu, Silvano? Porque a quantidade de pessoas que procuram o pronto-socorro ali é muito grande. E, às vezes, superlota realmente ali, falta vaga, né? O pessoal começou até a procurar vaga na região aí para me internar, mas, graças a Deus, por volta de 2 horas da tarde, surgiu uma vaga no hospital aqui de Três Pontas mesmo. Então, eu desci para o quarto, né? Foi feita a internação, e logo em seguida, a doutora Catiúcha já pediu, que era responsável pela minha internação, já pediu a tomografia. Fiz a tomografia, da tomografia já fui direto para a UTI. Tinha uma vaga disponível na UTI, já foi direto para a UTI. Aí foi aquele tratamento realmente intensivo, né? Foram 10 dias de UTI, dias terríveis, viu, Silvano? Dias que a gente assim não deseja para ninguém. Mas eu quero aqui, antes de entrar nesses detalhes aí dos sintomas, tudo que a gente sentiu ali, eu quero ressaltar aqui a dedicação, o profissionalismo com que as equipes do nosso Hospital São Francisco de Assis trabalham, viu, Silvano? Você tem muito contato com o pessoal do hospital ali, com os médicos, com o provedor, com a direção ali, você sabe bem disso também. Meu amigo, a gente tem aqui em Três Pontas, graças a Deus, o hospital de primeiro mundo. Você vê a dedicação que as equipes da UTI trabalham, e de todos os setores também. Não estou falando da UTI porque eu estive lá e eu vi, né? Graças a Deus eu não precisei ser entubado, então eu fiquei os 10 dias ali observando tudo que acontecia ali. É uma dedicação 24 horas, assim, realmente fantástica, viu? Então eu não tenho nem palavras para agradecer tudo que o pessoal lá fez por mim, todas as equipes lá, tanto os médicos, enfermeiras, os técnicos de enfermagem, tudo. Então, foi realmente, assim, uns dias que a gente não vai esquecer nunca na vida. Nunca, nunca, nunca na vida. Francisco, agora, falando a respeito... Pois não. Disso que eu quero entrar. Foram 10 dias que você ficou lá, na Santa Casa. E quando você falou, eu vi teu depoimento, nós colocamos aqui no programa Passando a Limpo também o depoimento que você fez. Eu sou testemunha disso, nós aqui da equipe positiva, o Denis Pereira, nós somos testemunha do que é a Santa Casa de Misericórdia do Hospital São Francisco de Assis. E você que ficou lá, e eu também fiz uma cirurgia de vesícula, eu pude comprovar o que é a nossa Santa Casa. Nós temos que levantar a mão para o céu de termos uma Santa Casa, como a Santa Casa de Misericórdia do Hospital São Francisco de Assis. É fantástico e nunca pode esquecer. Você saiu, venceu a Covid e agradeceu a Santa Casa e todos os profissionais que lá estamos. Então, quer dizer, tudo aquilo que a gente trabalha em nome da Santa Casa, né, que a gente fala aqui para o pessoal ajudar a Santa Casa, não é em vão, porque o trabalho lá é sério. E dentro disso, Francisco, eu quero que você conte para os amigos, e daqui a pouco viu o Gama, o Luiz também, todo mundo vai entrar na roda. Até porque, para a gente saber, porque, o sujeito teve a Covid. Mas a Covid é uma gripezinha, é uma coisa. Mas e na hora que ele cair no hospital? Aí que vai entrar o que o Chico vai falar, o que o Chico vai comentar para o nosso público, para o público da equipe e para o público que está assistindo esse programa e que serve aí de lição. Até porque todos nós estamos sujeitos a ter a Covid amanhã. Quem não teve e até quem teve. Aí quando a gente fala, né, Chico, utilizar o álcool em gel, lavar as mãos com água e sabão, né, usar a máscara, e as pessoas não estão fazendo isso. Então eu quero que você dê um depoimento de quando você contou a história, o dia que você foi para o hospital, você falou o dia, mas não falou, você falou, que dia que foi? Foi que meio de semana, Francisco? Olha, Silvano, vou só corrigir a data que eu te falei, dia 27, mas foi dia 29, foi uma terça-feira. Dia 29, terça-feira, eu internei dia 31. Essa você não esquece nunca mais, né, Chico? Não esqueço. Dia 29 foi onde eu fiz aí o
o raio-x, tá? Foi dia 29, a terça-feira, e a internação aconteceu no dia 31, certo? Agora eu vou falar um pouquinho desse tempo que eu fiquei lá na UTI. Olha, o grande problema foi, sem dúvida alguma, a falta de ar, o problema com a respiração, certo? Eu não estava conseguindo respirar realmente, e, gente, vocês não têm ideia do que é isso. Você tentar puxar o ar e o ar não vinha. Então, tive que usar oxigênio. Comecei usando o catéter, depois o catéter não foi suficiente, comecei a usar a máscara, e eles foram aumentando a quantidade de ar na máscara ali, para que o pulmão, pelo menos, pudesse responder, né? E com medicação e tudo mais, dor de cabeça incrível. Isso foi durante vários dias. E teve uma noite, essa vai ser uma noite também inesquecível, me parece, não me lembro bem, mas parece que foi a noite do dia 6 para o dia 7. Nessa noite, eu senti todos os sintomas, tudo de uma vez. Esse dia, inclusive, naquele depoimento eu falei isso, e eu volto a repetir, eu achei que eu não ia ver o sol nascer no outro dia. Porque todos os sintomas atacaram de uma vez só. A falta de ar agravou, a febre terrível, um calafrio, eu estava enrolado num lençol em 2 cobertas e pulando em cima da cama da mesma forma que tivesse possuído, saturação do sangue caindo, então juntou tudo de uma vez só, certo? Aí foi onde eu agarrei com a Nossa Senhora Aparecida, que eu sou muito devoto, e o nosso Santo Padre Vito, e pedi, ó, intercede junto ao Pai, não deixa eu morrer, não. Esse dia, realmente, a esperança foi indo embora. Mas, graças a Deus, graças ao trabalho eficiente de toda aquela equipe, que ficou o tempo todo ali junto, o tempo todo acompanhando, tentando amenizar aquela situação, quando foi mais ou menos por volta de 6 horas da manhã, o calafrio parou, né? E a febre começou a baixar também. Aí depois eu dormi um pouco lá e já acordei assim um pouquinho melhor, né? Mas o que me chamou muito a atenção, Silvano, é o seguinte: quando você está com essa doença, qualquer melhorazinha, por pequenininha que seja, você comemore muito, muito. Um detalhe é que na hora de tomar banho, a gente tomava banho sentado, porque a gente não aguentava ficar em pé. E você tinha que levar junto uma bala de oxigênio. E dura pouco tempo, não dura muito, então o banho tem que ser bem rápido. E teve um dia que eu estava sentado lá tomando banho, quando eu fui passar um shampoo na cabeça, né, esses poucos cabelos que eu tenho aqui, passei a mão na máscara, assim, a máscara caiu, certo? A máscara caiu, e eu puxei o oxigênio veio, cara. Eu consegui respirar sem aquela máscara. Silvano, você não tem ideia do quanto eu chorei sentado naquele banheiro ali. Desculpa, que eu até emociono quando eu falo disso. Chico, mas é de se emocionar, sim, porque eu também estou emocionando com você. Você sentiu na pele, e é bom esse depoimento, e a gente fica feliz quando a gente fala que as pessoas têm que ter Deus. E você falou uma coisa interessante, você é devoto da Nossa Senhora Aparecida, a gente sabe. Você é devoto do nosso beato Padre Victor, né? Porque a gente tem que pegar com essas pessoas, com os santos, aliás, eu nem sei como dizer, mas a gente tem que ter como que eu posso dizer aqui, a gente tem que ter uma devoção, né? Essa é a palavra, a gente tem que ter uma devoção em alguma coisa. Mas é muito emocionante, ô Francisco, esse seu relato, que nós estamos já ultrapassamos as 100 pessoas que estão com a gente acompanhando essa tarde de sábado. Você sabe que sábado não é um horário bom para live, né? Ainda mais nesse horário. Então, o pessoal está aí acompanhando. Então, o pessoal está acompanhando, porque é uma coisa interessante. Mas fala à vontade, daqui a pouco, viu, Luiz? Você também vai fazer pergunta para o Francisco. Deixa ele contar tudo, porque eu acho que serve para nós que estamos aqui. Né, o Milton Gama, né? Serve para nós. Com certeza, Silvano. E depois eu vou deixar o Gama também falar, mas conclua, Francisco, todo esse relato seu, esse depoimento de tudo que você passou aí no Covid. Então, aí depois que eu consegui respirar, né? Depois que eu consegui puxar o ar e o ar foi, fiquei feliz da vida, fiquei feliz. Aí eu
acabei nem deitando na cama mais, fiquei sentado numa poltrona lá praticamente o resto do dia, né? Que estava me fazendo muito bem também ficar sentado. Aí, a partir desse dia, os profissionais ali da UTI já começou a diminuir um pouquinho o ar que estava, o oxigênio, né? Foi diminuindo, até que eu voltei a respirar sem o oxigênio. E uma outra coisa que eu gostaria de lembrar aqui, que o pessoal fala que às vezes a Covid é doença de pessoa mais velha. Não é doença de pessoa mais velha, não. Ali na UTI a gente via chegar ali pessoas de todas as idades. Pessoas de todas as idades. Então, todo cuidado é pouco, gente. Todo cuidado é pouco. E o que a gente passa com essa doença aí realmente não é brincadeira. Eu tive que usar fralda. Por quê? Porque você não tem controle sobre o seu corpo, você não tem controle sobre o seu intestino, você não tem controle sobre o seu sistema urinário, tá? Então, tudo que você pode pensar de ruim, essa doença ataca no teu corpo aí. Por isso que eu falei que é um privilégio quem tem essa doença de forma leve, viu? Porque às vezes a pessoa tem uma dorzinha de cabeça ou acaba perdendo o gosto ou o sabor de alguma coisa, mas logo, logo tudo volta ao normal. Mas quando ela ataca de forma séria, aí realmente ela judia e judia muito das pessoas. Por isso que eu vou fazer um apelo, é um apelo mesmo, tá? As pessoas que estão acompanhando e as pessoas que estão nos vendo neste momento. Não brinque, gente, com essa doença, não. Quando a gente fala de usar máscara, a gente não está falando, né, só para, vamos dizer, passar uma informação sobre a Covid, não é não. É segurança mesmo. Quando a gente fala de não aglomeração, é para você não se infectar e não levar essa doença para casa para infectar seu pai, para infectar sua mãe, para infectar os seus amigos, os seus irmãos. Então, vamos pôr a mão na consciência. Muita gente criticando a decisão do comitê, hein, de não ter carnaval em Três Pontas, muita gente criticando, achando que devia ter sim. Não tem que ter, não. Você tem a vida inteira para você brincar o carnaval, e não vai ser um ano que você vai ficar sem brincar o carnaval, você não vai morrer por isso, não. Muito pelo contrário. Se você brincar, se você se aglomerar, você corre o risco de ser contaminado de uma forma séria e você pode ter consequências gravíssimas. Então, vamos pensar, vamos pôr a mão na consciência. É hora de realmente cada um fazer a sua parte. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Porque, meu amigo, se você pegar essa doença de forma grave, ela vai judiar de você. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza absoluta disso. Luiz Jordão, deixa eu colocar você no circuito, você pode entrevistar os nossos dois companheiros, radialistas, amigos, que tiveram a Covid, que estão aí à disposição para dar depoimento para o nosso povo, para a nossa população. Já são 120 pessoas que estão conosco. Olha, Silvano, eu me recordo com tristeza o dia que eu fiquei sabendo tanto da internação do Francisco, que é muito conhecido na cidade, a mesma coisa o Gama, só que ficou em casa, né? E foi no dia 31, exatamente como o Francisco estava falando. Eu me lembro que não teve Réveillon na minha casa, né? A gente tinha a oportunidade de festejar com todos os familiares, mas optamos por não fazê-lo, e ficou eu e o meu pai em casa. E aí, de repente, o meu pai ficou sabendo que o Francisco estava internado e tal, e aí a gente não acreditou de primeira. E aí, depois, a Ivone, a esposa do Francisco, confirmou. Então, assim, obviamente que a gente ficou muito triste, mas estamos muito felizes com os dois bem, saíram dessa. A gente sabe que tem tanto o grupo que muita gente chama o grupo de risco, mas também o grupo que contamina, né? A gente tem sempre que lembrar disso. Mas a minha pergunta para os dois é a seguinte, porque essa doença ela é diferente das outras, porque você fica isolado, mesmo se você estiver sob os cuidados dos profissionais de saúde. Então, eu queria entender, principalmente do Chicão. Claro, ele teve contato com os médicos, os enfermeiros e tal, mas a ausência física da família ali pesa, não pesa, Chicão? Pesa, e pesa muito, viu, Luiz? Pesa muito. Mas, mais uma vez aí, foi até bom você ter tocado nesse assunto aí, que eu ia até falar isso antes, eu acabei esquecendo, que foi bom você ter lembrado. Em momento algum, tá? Eles deixam a gente assim tão distante. A presença física, sim, porque você não pode realmente receber visitas
mas o contato com a família você tem. Um médico, 2 vezes por dia, ele entra em contato com a família, ele liga, fala para os seus familiares como você passou a noite, o que você sentiu durante o dia também, passa todas as informações, e tem uma chamada de vídeo por dia também, que você consegue conversar através de chamada de vídeo com a família. Então, rapaz, isso aí dá uma tranquilidade tão grande para a gente. E comigo foi uma coisa até interessante, porque eu conversava com a Ivone através da chamada de vídeo todo dia, minha esposa. Falava assim, como que você está, Ivone? Está bem? Falei, não, estou tranquila, beleza, tudo, tá sentindo alguma coisa? Eu falei, ela falou, não, né? E ela já estava contaminada e eu não sabia. Ela não me contou, tá? Para não me preocupar. A mesma coisa aconteceu com o Gabriel. O Gabriel estava em Belo Horizonte, ele estava positivado também, né? E eu não sabia. Estavam os 2 contaminados e eu não sabia. Graças a Deus, os sintomas deles foram leves também, né? Mas essa distância que você está falando aí, Luiz, de certa forma, ela é encurtada um pouco por essas chamadas de vídeo e pelas informações que os médicos passam todos os dias. Isso aí, parabéns ao pessoal lá por esse trabalho aí que ajuda muito, mas muito mesmo. Ô Gama, no teu caso, como você ficou em casa, essa distância física ela praticamente não existiu, né? Diferentemente do Francisco, correto? Também, né? Positivados. Então ficamos em casa. Eu quero aqui até agradecer muito a Mariana, minha filha, porque era ela quem preocupava com os horários dos medicamentos meu, da minha esposa, era ela quem levantava de madrugada. Falei, pai, está na hora do remédio. Eu tive que fazer inalação. Diariamente, 3 vezes ao dia fazer inalação, eu estava tossindo demais. E até teve, o Silvano colocou na tela aí, Silvano, eu estou atento aqui vendo, alguém perguntou quais foram os medicamentos que você tomou em casa, né? Alguém perguntou aí. Então, é o básico lá, ivermectina, que eles receitam, aí a André e a Fátima. Obrigado, Silvano. Então, foi a ivermectina que eles receitam lá pra gente. Eu tomei um xarope, né, que eu estava com muita tosse. Eu não me lembro o nome do produto que era colocado para inalação. E do mais medicamento para baixar febre, né, em gotas e tudo mais, mas tudo coisa simples. E muito suco, né, mas muito suco natural. E nós abusamos, viu, de suco de goiaba, de maracujá, de laranja, enfim, mas muito mesmo. Então, graças a Deus, e a alimentação eu não perdi o paladar e perdi a fome. Mas aí você come mesmo sem ter fome para você ter condições do teu organismo reagir. Mas graças a Deus, aí eu não tive essa ausência física, Jordão. Mas você sente, sim, daquele cotidiano, né, que você tem, embora, conforme eu disse, está trabalhando em casa e tal, mas você sente a ausência daquele cotidiano. Francisco Barros me conhece, a gente está sempre nativo, você corre aqui em Varginha, está ali, está aqui, então de repente você está parado. Mesmo que trabalhando, fazendo atividade em casa, mas você fica com o tempo muito ocioso. Então isso é ruim. Agora eu não sei, muita gente fala assim, fica em casa, eu não aguento ficar em casa. Gente, é tão bom ficar dentro de casa, a gente acostuma, não é? Poxa, será que a pessoa não pode ficar dentro de casa? É tão ruim assim? Não é possível. É maravilhoso, você fica com a família. Então é um período que a gente passa apertado, né, com a saúde, mas que a gente dá muito valor às coisas que a gente tem na vida de melhor, que a nossa família, nosso trabalho e amigos. Gama, só um detalhe. Oi, pode falar, Francisco. Deixa eu só fazer um comentário em respeito ao que o Gama falou aí. Ele falou da filha Mariana. Mariana é um anjo, cara. Mariana é um anjo. Além da Mariana cuidar aí do Gama e cuidar da Heloísa, o tanto que a Mariana preocupou com a Ivone, o tanto que ela preocupou comigo também, que eu recebia, quando eu estava podendo receber mensagem lá na UTI, a gente não pode ter acesso assim a celular, né? Somente na chamada de vídeo no horário certo. Mas antes de eu ser internado, o tanto de mensagem que a Mariana me mandou, né, perguntando como estava, o que eu estava sentindo, né? Então é um anjo que o Gama tem dentro da casa dele e a Mariana, viu? Um abração muito especial para ela, tanto eu como a Ivone, como o Gabriel, a gente tem um carinho muito grande por ela, pela Heloísa também, que manifestou sempre todo o apoio aí, né, aos meus 2 queridos aí, a Ivone e o Gabriel, quando eu estava internado lá. São realmente pessoas que moram aí no coração da gente, com certeza. Ô Gama, eu só queria saber o seguinte, eu tinha te ligado para você, eu tinha ligado para ti, e você estava em casa ainda,
e tal, repousando, obviamente. E você tinha me falado que passa uma quantidade de dias, a doença passa a não infectar outra pessoa. Uma coisa assim, passa 7 dias, não sei. Sim. Só para quem está em casa e não sabe disso, porque eu fiquei até... Porque, obviamente, quem pega, obviamente, dificilmente vai transmitir após estar tudo bem. Dificilmente. Porque já pegou, né? Agora, passa-se alguns dias. Eu só não me lembro quantos dias. Quantos dias são? Aproximadamente 8 a 10 dias, né, Francisco? Você já não... De 7 em diante... Você já não transmite mais. Porque foi até uma pergunta que eu fiz para a doutora, quando eu fui, ela me deu a liberação para voltar a trabalhar e tudo mais. A pergunta que eu fiz para ela foi em cima disso, Jordão. Eu falei, eu vou chegar no meu local de trabalho, ou qualquer um outro ambiente, né? Todo mundo sabe que a gente teve a Covid. Eu falei, eu vou chegar no local de trabalho, aí vão ficar preocupado comigo, né? Chegar perto, isso, aquilo. Ela falou, não, eu vou te dar aqui uma declaração e não tem disso não, pode falar para eles, não transmite, você está tranquilo, não transmite mais. Então, em torno desse período, Jordão, não tem perigo mais de transmissão para você que teve a Covid. Eu vi a foto aí da Marilise, o Silvano colocou aí rapidamente, um abraço, viu, Marilise? E da Regiane, lá em Goiás, um abraço para ela, viu, Regiane? Eu vi aí os comentários que o Silvano vai colocando na tela, um abraço para vocês. Olha, gente, o programa aqui é participativo, Gama. Oi. Faça pergunta para o Francisco Barros também, velho. Aqui o Francisco Barros pode fazer pergunta para o Gama, para mim, para quem quiser. Aqui, o Francisco, é em pauta, a pauta é nossa. Sim. O povo está assistindo a gente, vocês estão vendo aí. Sim, Silvano, você na abertura do programa fez essa colocação aí, ou mais, esse testemunhal meu e do Francisco, que passamos por isso, né? Mas, enfim, eu com o Francisco, a gente sempre está conversando ali na rádio, trocamos horários e tudo mais, então eu queria eu nem tenho perguntas para fazer mais, é só agradecer realmente, né, pela nossa vida. E o Francisco, durante o período que você esteve afastado da rádio pela pandemia, eu fiquei no horário, né, assim que eu tive a liberação para voltar, agradecer, viu, Silvano, o carinho que o ouvinte tem com a gente. Mas quando eu estou lá nas orações, as orações de Francisco Barros, tem um pessoal, um grupo que faz isso que a gente está fazendo aqui, certo? As orações online, reunião lá para as orações, mas meu Carlinhos lá de Aguanil, aí ele fazia isso, colocava o Francisco Barros, Milton Gama, então é esse carinho que eu quero só agradecer, e eu nem tenho perguntas para fazer aí para o Francisco Barros, porque a gente eu acho que nós já falamos bastante a esse respeito, mas só agradecer todos os ouvintes, amigos, orações que foram inúmeras, você não sabe, não tem dimensão do carinho que as pessoas têm com a gente, que você nem conhece, nem sequer tem a noção de como elas são, mas ela tem uns carinhos com a gente, com o Francisco, porque no caso do Francisco são 33 anos, né, Silvano? Mais de 33, fazendo parte do dia a dia das pessoas, acordando as pessoas. É um professor, é um grande mestre. Então é só agradecer, eu quero só fazer esse agradecimento. E outra coisa, você sabe que eu sou polêmico no rádio, em qualquer lugar, vocês sabem disso. Se tem uma pessoa que eu nunca discuti e nunca briguei, esse chama Francisco. E nem vai brigar, com essa tranquilidade, que ele tem. Eu só vi... Eu posso falar, Francisco? Eu só vi o Francisco Barros uma vez um pouco mais exaltado, viu, Silvano? Foi como é que chama lá, meu Deus, da beatificação do Padre Vitor, né, Francisco? A cobertura da beatificação. A cobertura. O Francisco é o jornalista responsável pelos trabalhos da Rádio Sentinela. Então ele tem uma dedicação ímpar, fora do comum, pela perfeição e pelo resultado positivo de tudo aquilo que é planejado por ele no trabalho. E na montagem que foi feita lá em cima no palco para a celebração, a imprensa ficou de um lado, as autoridades e autoridades religiosas de outro, e não podia atravessar ali. Enquanto o Francisco dizia, eu vou atravessar, quer ver quem me tira? Mas foi um trabalo perfeito. E foi lá, entrevistou todo mundo, não é, Francisco? Foi um trabalho perfeito. Maravilhoso. É verdade. É verdade. Isso aí é um dos trabalhos que eu mais orgulho de ter feito, né? Principalmente por ter feito com uma equipe fantástica, como a gente trabalhou aquele dia lá, né? Foi das 5 da manhã às 7 da noite,
Eu acho que a única música que a gente tocou nesse dia aí foi o hino do Padre Vitor, lá de Solis da Conceição, não é verdade? Uma cobertura jornalística então, maravilhosa. Uma cobertura realmente assim, fantástica. E o detalhe, Silvano, direto. Você sabe por que o Francisco exaltou nesse dia lá? Porque aparece, como que a turma fala, muito índio para comandar, né? Muita gente querendo comandar, dando ordens, muito não pode índio, isso, não pode aquilo. Muito cacique para pouco. Não pode isso, não pode aquilo. Poxa, e aí vai cercear o trabalho que você preparou, né? O Francisco montou uma equipe, montamos um equipamento lá extraordinário para fazer aquilo, e de repente você ficar impedido de trabalhar por uma bobagem. O Francisco falou, não, eu vou fazer, pronto, acabou. E fez, parabéns, Francisco. Aproveitando isso que você falou aí, Gama, teve uma pessoa lá, não é assim uma autoridade, mas uma pessoa que estava envolvida ali na organização da celebração lá, isso aí só a título assim, de curiosidade. A pessoa me disse, Francisco, está complicada a coisa aqui, né? Gente que nem sabe quem que é Padre Vitor está dando ordem aqui. Pois é, pois é. É duro. Mas parabéns para você. Lembrar desse caso aí. É a única vez que eu vi o Francisco exaltado, em todo esse tempo. Acho que são 20 anos já juntos lá. Valeu a pena e está valendo, graças a Deus. Certo. Deu, graças a Deus. Você falou aí a respeito do carinho dos ouvintes, eu quero aproveitar também, que eu já fiz isso, já agradeci muito, mas eu acho que por mais que a gente agradeça, ainda é pouco, né? Todo o carinho, as orações, né? De tantas e tantas pessoas, tantos grupos de orações, né? Que colocaram aí na minha intenção, na sua intenção também, e isso aí, sem dúvida alguma, teve um peso muito grande na recuperação, porque a força de Deus, a força da oração, eu acredito muito nela, e eu tenho certeza que teve, assim, um papel fundamental nessa recuperação, que não está 100% ainda, né? Vamos dizer assim, uns 98% ainda, né? Mas nós vamos chegar nos 100%, se Deus quiser. Olha aí um depoimento interessante aqui, gente, que maravilha. Mas antes eu só quero completar, quando a gente falou do Chico aí, eu nunca briguei com ele, até porque eu nunca vou brigar, não é porque ele é calmo, não. É porque ele é um extraordinário profissional. Eu brigo com gente que é ruim de serviço. Aí ficam com raiva. Mas tudo bem, mas deixa isso pra lá. Deixa eu falar aqui uma notícia boa. O Rovil Sandrade. Peguei minha mãe hoje às 12h30 de alta por Covid. Foi internada no dia 26 de dezembro. Foram 34 dias. Temos muito a agradecer aos funcionários e toda a equipe do hospital. Temos o privilégio de termos médicos e enfermeiros tão bons, passando a tranquilidade do que for preciso para fazer pelo ser humano e na medicina que temos. Mas acredito, mais fé em Deus, Deus é justo e presente quando chamado com humildade. E tenho certeza que vamos tirar muitas lições espirituais e no cotidiano da pessoa física. Está aí o depoimento também, né, do Rovil Sandrade, a mãe do Rovilson que venceu a Covid. Que maravilha, né, Chico? Um abração para ela aí, né? Parabéns, parabéns. E eu concordo plenamente com o que o Rovilson disse aí. Eu até, naquele depoimento que eu gravei assim que eu saí do hospital, eu falei isso, eu faço questão de dizer. Eu acho que quem trabalha ali na UTI, em todos os setores do hospital ali, não são profissionais, eu acho que são anjos que Deus coloca em cada lugar ali para cuidar da vida dessas pessoas. Porque, gente, eu me emociono mesmo quando eu falo disso, porque você vê a dedicação daquele pessoal ali, como que eles tratam as pessoas, ali você não vê baixo astral hora alguma. Se tem uma pessoa meio triste, sempre chega alguma, faz uma brincadeira, ou brinca, ou fala qualquer coisa. É fantástico o trabalho deles ali. Então, é o que eu disse, eu realmente acho isso, né? Não são profissionais, eles são um tanto de anjo que Deus coloca ali dentro, ali para cuidar da vida das pessoas que estão sofrendo aí. Tá? Desculpe, tá? Porque eu ando bem emotivo ultimamente, por isso que... Fica à vontade, Francisco, fica à vontade. Pode chorar à vontade, você merece, chora mesmo. A Maria Sueli de Assis, Francisco, tive como você 14 dias de UTI, e a fé e o amor daquela equipe, com a fé e o amor daquela equipe eu renasci. Tá vendo que coisa maravilhosa? Tá, maravilha. Isso é uma coisa fantástica, né? E a gente vai ficando feliz, até arrepia a gente quando vocês falam aí, gente. E principalmente esse depoimento que você está falando aí. A gente que está aqui, eu, graças a Deus, ainda não tive a Covid e nem quero mais pegar, mas isso aí é Deus quem sabe. Não é a gente tem que fazer a parte da gente, mas a gente não sabe disso, né, o Gama?
Tá legal? Bom, é o seguinte, Silvano, eu comento até o seguinte, se é normal, pode acontecer, normal não é, pode acontecer que entre dois amigos, eu e o Silvano estamos conversando aqui, o Silvano é atleticano, eu sou flamenguista, a gente discute, ele não concorda comigo, eu não concordo com ele, e daqui a pouco a gente parte para uma discussão mais apimentada e que só não chega às vias de fato por um motivo ou outro. Aí o Silvano se declara inimigo meu, eu sei que ele é meu inimigo, então, poxa, eu tenho que tomar cuidado com o Silvano, ou ele comigo, sei lá, vice-versa. Então a gente conhece o inimigo, Deus me perdoe de uma dessa. Agora, o tal da Covid você não conhece. Você não sabe aonde você vai encontrar com ele. Se você vai encontrar, tomara que não, viu, Silvano? Deus abençoe e proteja que não. Se você vai encontrar, de que maneira você vai reagir, como ele vai atacar você, aquilo que o Francisco Bastos falou. Enfim, uma série de coisas de incógnita que não tem resposta. Só quem passou e falou, como eu falei aqui, o Francisco falou e que sabe, né? Que sabe o quanto, graças a Deus, a gente tem que comemorar essa vitória. Né, Marilice, que está na tela aí com... como é que aqui faremos uma grande festa em prol da Santa Casa quando tudo acabar esta Covid-19. E espero todos vocês. E vamos lá, Marilice, se Deus quiser. E o Francisco apresentando, com show e tudo mais. Não, o Giovanni Goulart, que Deus o tenha, saudoso, 2005, né, Silvano, nos deixou, um grande amigo nosso. O Giovanni Gilardelli, ele comenta uma frase, ele usa uma frase que é a seguinte: só não se emociona quem não tem sentimentos. Quem tem emociona, e eu também emociono. O Giovanni é muito emotivo também, né? Hein? O Giovanni é muito emotivo. Muito. Só não, é o que ele fala, só não se emociona quem não tem coração. Pergunta aí, Luiz, o que você quiser, vai lá. Não, eu queria pontuar o que o Francisco falou, e eu concordo, a dedicação dos profissionais de saúde, até também por uma questão psicológica, que obviamente eles dão uma espécie de retaguarda para todos aqueles que necessitam, porque você está ali numa situação onde você não tem contato físico com a família, você não sabe o que vai acontecer, você obviamente fica com medo, é óbvio, e assim, é uma coisa que ninguém quer pegar, obviamente, então eles passam também um apoio psicológico muito importante, e como o Francisco disse, eles estão muito atentos a cada paciente. Eles parecem que te conhecem desde quando você tinha 10 anos, é uma coisa impressionante, parece que são amigos de você a longa data. Então isso é muito importante, o papel dos profissionais. E um outro detalhe, tem um mito nessa pandemia, que é a ideia de que se você tiver em família, você está seguro. Que é mentira, né? Se você fizer uma festa com 30 familiares, o risco de você contrair o Covid é a mesma se você tiver numa festa com 30 pessoas estranhas. Não tem diferença, obviamente, se for 6 pessoas, 5, até vai, tudo bem. Mas assim, a questão que eu queria falar, e principalmente com o Gama, que ele pontuou isso também, a questão de ficar falando muito da Covid-19, e se você liga o jornal hoje, é praticamente só corona. E aí fica aquilo, né? Ou a imprensa fala demais e isso às vezes pode ser chato, ou ela realmente está fazendo um ótimo papel, porque informação é o que a gente mais precisa. Mas como hoje nós temos um número de óbitos muito alarmante, então assim, a gente tem que falar, não tem, Galo? Mesmo sendo um assunto... Tem que falar. Mas é o que você falou, a gente fica preocupado naquela situação, como eu estava meio que deprimido com o assunto, você tenta fugir dele, mas tem que falar, temos que informar, você está corretíssimo nessa colocação sua, uma festa familiar, 30 pessoas, mas, gente, olha, não é momento, né? Então a gente tem que pensar em tudo isso. E outra coisa que aflige, o Jordão, nós temos aí acompanhado a imprensa, e fazemos parte dela, obviamente, a gente relata que quantas pessoas perderam a luta para essa Covid? Muitos no Brasil inteiro. Mas aqui, especificamente na nossa cidade, na nossa região, nós temos muitos amigos e amigas que perderam a guerra para essa Covid. Então, quando você fala, estou positivado, vem tudo isso na tua cabeça. Se você vai ser mais um na estatística, mais um número, porque lá em cima, em Brasília, usaram como número, né? É mais um número. Não é isso. Você imagina o que é o número para quem tem filhos, os filhos que perderam pais,
e enfim, né, irmãos, para quem perderam. Então não é só número, não. É ser humano. Uma vida, ela tem um significado muito grande para a família daquela vítima. Tem que ser pensado. Pois é, depois e tem que ser comentado. Pois é, Gama. Depois dos depoimentos fantásticos dos nossos amigos, deixa eu colocar o Francisco também aqui no circuito. Viu como é que esse brinquedo aqui é bom, Francisco? Aqui, internet é uma coisa fantástica. E a cada vez a gente vai aprendendo mais coisas, sabe, Chico? Esse aqui é fantástico. Mas aí é o seguinte... Ô Silvano, você usou esse brinquedo aqui, é fantástico. É interessante ter colocado isso. Só, o Jordan, você fez uma pontuação agora há pouco em relação aos profissionais, e o Silvano vai seguir a pauta aí, Silvano, mas eu só quero fazer um adendo aqui, porque tem gente, o Francisco sabe disso, a gente trabalha na área aí da imprensa há muitos anos, tem gente que às vezes fala assim, o funcionário está sendo remunerado lá para isso. Isso não é só na Santa Casa, é tantos segmentos. Fulano de tal é remunerado para isso. Gente, mas se não tiver isso aqui, chama coração. É verdade. Não importa o valor da remuneração que você tenha. O isso profissional tem que tenha dedicação e amor àquilo que faz, que se preocupa com o outro. Chegou o Francisco lá, independente de ser o Francisco, a gente sabe, o dia a dia, a dedicação ao fulano de tal é remunerado. A remuneração é uma coisa, obviamente, mas você tem que gostar daquilo que faz. Gama, os profissionais da saúde, eu tiro o chapéu. Tá bom? E um outro detalhe, os profissionais da área de saúde, eles são, além de profissionais técnicos, profissionais também que cuidam desse lado afetivo e emotivo. Então, ainda mais exaltando o que você falou do coração. Sem deixar de comentar, Jordan, sem deixar de comentar que eles estão na linha de risco, na linha de frente. Quer dizer, eles estão suscetíveis, estão lidando com o Francisco, com o Milton Gama, com o outro que está com a Covid. Quer dizer, estão lá na linha de frente e muito mais suscetíveis do que qualquer um aqui fora de contrair essa doença. Gente, eu queria acrescentar só mais duas coisinhas em toda essa nossa conversa aqui. Primeiro, não sei se o Gama sentiu isso, eu cheguei a sentir em alguns momentos, e é uma coisa realmente terrível também, a questão do preconceito. Depois que você sai do hospital, depois que você está liberado para trabalhar tudo, quantas e quantas pessoas que conversam com você de longe com medo de chegar perto de você, você teve Covid, a pessoa conversa com você lá do outro lado, não chega perto, né? Isso é terrível. Eu já vi isso com sujeito. Às vezes a pessoa encontra com você no mercado, a pessoa esconde atrás da prateleira ali, às vezes você não vê, para não procurar conversar. Gente, isso é terrível. Isso é terrível. E uma outra coisa importante também, essa semana agora, eu conversei com 2 profissionais, assim, realmente fantásticos também, com a psicóloga Natália Lopes. A gente falou aí sobre a ansiedade nesses tempos de pandemia. O quanto a ansiedade, pode prejudicar a pessoa nessa época. E conversei também com o Fernando Barbosa, que é fisioterapeuta, os altos cuidados no pós-Covid. Quem já teve a Covid, está saindo agora da Covid, ou quem está, não deixar de fazer os exercícios que a fisioterapeuta recomendar, principalmente os exercícios respiratórios, para quem teve falta de ar, essa coisa toda. Isso é muito importante, gente, mas muito importante. Na UTI, tem lá a fisioterapeuta, que fica lá o tempo todo, fisioterapeuta fazendo ali os exercícios, fisioterapia, tanto respiratório quanto físico, com as pessoas. Então, depois que a pessoa sai, muito importante que as pessoas continuem fazendo esses exercícios em casa. Se a pessoa foi mais acometida, estiver sentindo alguns sintomas, procure a PAI de Três Pontas. A PAI de Três Pontas hoje, ela é referência em terapia pós-Covid. Conversei essa semana com a Rosilda, que é a irmã do Gama aí, ela me falou isso dos profissionais que estão lá à disposição. Gente, isso é fantástico demais. Eu acho que esse trabalho conjunto feito aqui em Três Pontas, eu acho que as pessoas que foram descuidadas ou não, que pegaram essa doença aí, tem esses benefícios aí da gente ter grandes profissionais dispostos a ajudar, Então, esses cuidados pós-Covid aí, realmente é muito importante também.
Estou fazendo minha caminhadinha aí à tarde, tá? Estava acostumado a fazer, às vezes, 7, 8 quilômetros todo dia. Estou fazendo 1,5, 2, aí tá de bom tamanho. Logo, logo eu chego lá de novo. Agora você vai fazer 8 por dia? Fazia 7, 8 quilômetros por Então, dia. você vai Agora fazer estou fazendo 14 1,5, depois. 2. Tá bom também. Gente, olha, O Gama também faz 10 quilômetros por dia, Silvano. o Gama tem um negócio. Outro dia, o Gama mora perto da minha casa, aí eu convidei o Gama. Gama, vamos fazer caminhada? Aí ele falou, não, pago para você fazer para mim. A dele. Aí, Francisco, olha a dele. E o Gama tá precisando, tá não, Gama? Tô sim, Silvano, e com detalhe, eu pago com uma condição, de não subir morro, senão eu canso. Tem que ser só na reta. Deixa eu mandar um abraço aqui, Silvano, pro Marcial, um abraço pro Marcial Teófilo, Marcial Teófilo Ramos, a Adriana Fernandes e o Rovilson Andrade, a turma que está acompanhando a gente na live também, viu? Paulão Rosa, o Paulão lá em Varginha, boa tarde a vocês, chique mesmo, legal demais, fiquem todos com Deus, um abraço, Tamires, Bonde, um abraço a vocês. Pois não, Silvano, segue daí. O pessoal aqui a gente nunca pode esquecer. Não. Porque tem locutor que, se não é o caso de vocês, eu já trabalhei com locutor que não gostava do público, né? Aí não tem jeito, né? Aí eu pergunto, quem que o locutor só está lá fazendo fama por causa de quem? Se não tiver ouvinte, a gente está sozinho. Aí não. Então nós temos todo o carinho muito grande e enorme quando a gente fala que tem audiência. Essa audiência é gente, é povo, né? É cada um, é de um em um. Então eu fico feliz. Gente, quanta maravilha. O Silvano limitou no rádio muito tempo, o Jordão. O pessoal está sentindo uma falta lá, viu, Jordão? Sempre tem mandado mensagens lá na rádio sentindo uma falta. Mas enfim, o rádio é mágico. Você está sozinho dentro do estúdio, o Chicão abre o programa lá às 5 horas da manhã dentro do estúdio. Você acha que ele está sozinho? O mal que tem de rádio nesse sul de Minas, gente preparando para trabalhar, outros já trabalhando, graças a Deus, ouvindo. O Chicão coleciona uma legião de ouvintes, porque o Chicão está há 30 e quantos anos, Chicão? 33, né? 33 anos direto, ele nunca parou, só de férias. Está caminhando para 34, né? Está caminhando para 34, isso mesmo. mesmo. E férias ele tira 15 dias, vai gostar não sei aonde. Tem um detalhe, Silvano, que eu comento com o Francisco, em tom de brincadeira, mas é sério, é verdade. Ele chegou na rádio primeiro que a rádio. Porque quando a rádio abriu em 23 de setembro de 1987, obviamente ela já tinha uma equipe contratada e preparada para assumir, né? A partir do momento que a rádio entrava no ar. E o Francisco, já oriundo lá da Rádio AM e tal, ele já estava nessa equipe antes da rádio entrar no ar, da Sentinela FM. Duas semanas antes. Já falando. E eu me lembro, você sabe que eu gosto de rádio, eu entrei em 1988, me parece. Mas o Chico já estava antes de mim. Eu até me lembro que o Chico, quando ele inaugurou a Sentinela FM, entrou no ar, ele falava uma frase assim: com antenas direcionadas para o seu bom gosto, não é isso, Chico? Como é que é o negócio? Não me lembro, Silvano. Silvano lembra. Silvano lembra. Essa aí eu não lembro. Você sabe que eu sou amante do rádio, mas o rádio bem feito. E vocês fizeram um rádio fantástico. A Sentinela entrou com o Chicão, uma turma que eu lembro, que era... João Carlos Tercetti, Jaime. Quem mais? O Jaime estava lá também, hoje está lá em Coqueirão. O Jaime acho que veio depois, né, Francisco? O Jaime foi um pouco depois. Tem um rapaz lá de... Hein? O Flávio Alexandre, você lembra? O Flávio Alexandre, eu conheci ele lá em Pouso Alegre, é esse? É esse, né? Eu conheci ele em Pouso Alegre, te mandou um abraço, é o Flávio Alexandre, o Zé Maria Campos, eu lembro dessa turma. Bom demais. É uma turma boa, né, Chico? Vai colecionando amigos, né? Aqui, deixa eu contar, estamos aproveitando, eu sei que muita gente está ouvindo a gente. O Francisco, o Silvano Alves gosta um pouquinho de rádio. Então, nessas coberturas da gente de Campeonato Mineiro, você faz muitos amigos por esse sul de Minas, por esse Brasil. E um dia eu estou indo para o estádio municipal do Melão, em Varginha, e o Renato Braz comigo, que é o comentarista que trabalha com a gente na Varginha, e o telefone do Renato tocou. Tudo bem? O Gama deve estar dirigindo, eu estou ligando para você, Renato. Quem que é? O pessoal da rádio Rainha da Paz, em Patrocínio. Lá tem o Clube Atlético Patrocinense, participava do campeonato. Falei, vamos conversar um pouquinho a respeito do jogo de hoje aí, do Boa, era Boa, não me lembro quem, lá Patrocinense, não sei quem. Nós estamos com um programa no ar aqui, queria a participação de vocês. Aí eu estacionei o carro, Renato, dá, meu, vou dar. Aí falamos, conversamos com o pessoal lá de
de patrocínio na Rainha da Paz, é o nome da rádio, uns 10 minutos ou mais. Eu desligamos o telefone e o Silvano me ligou. Tudo bem, tudo bem. Vocês estavam falando agora da rádio Rainha da Paz. Eu falei, caraca, ele estava ouvindo a Rainha da Paz lá de patrocínio. Estava ouvindo, né, pra você ver. Ele gosta de rádio, ele gosta. Eu gosto de ouvir o futebol do interior, para minhas rádios que são boas. Ah lá, Joana Verde Vicentini. Me lembro da campanha que o Francisco fez para a escolha do nome da Sentinela. Isso eu não lembro, não, Francisco. Você fez campanha? Campanha do? Para escolher o nome. Você teve isso ou não? Ah, não, teve sim. Teve, bem no comecinho, né? Isso, Teve. Aí vocês escolheram o nome da rádio. Isso. Pois aí eu fico feliz disso, gente. O Milton Nascimento tem uma música que chama Sentinela, né, Silvano? Sim. Tempos memoráveis. Não pode deixar a peteca cair não, viu, gente? Porque rádio tem que estar lá em cima, igual vocês estão aí. Quando depender da gente lá, pelo menos da minha parte, eu sei que é do Francisco também, estamos agarrados firme. O Francisco estamos agarrados, estamos firmes aí. Aqui em casa a gente ouviu, não pode deixar a peteca cair não. Ó, vamos passar a pauta aqui agora, gente, olha. Essa semana, Covid-19, Três Pontas, fecha a semana com 34 óbitos. Só ontem foram divulgados, mais 3 óbitos aqui em Três Pontas. E os casos do coronavírus em Três Pontas, 2.203 casos. Três Pontas está concluindo mais uma semana epidemiológica com novos casos confirmados da Covid-19 em 3 óbitos. De acordo com o boletim que foi divulgado ontem, o município teve nas últimas 24 horas, ou seja, não vamos computar de hoje sábado, porque vai sair na segunda-feira o boletim, 38 novas contaminações, totalizando 2.203. A faixa etária com mais casos é entre 20 e 39 anos, com 926 casos. Depois, entre 40 e 59 anos, são 765. E acima de 60 anos, são 356 pessoas diagnosticadas. Então, entra naquilo, Francisco, que você falou, né? Não é só velho que está pegando o corona, né? Não é. Realmente não é. Todo mundo está sujeito, viu? Não é porque a pessoa é jovem aí que ele não vai ser contaminado, não. Ele pode até pegar, né, o coronavírus aí de uma forma mais leve, mas que ele está isento aí de ser contaminado, não está. Todo mundo realmente está sujeito. E aquela velha história que a gente falou no comecinho da nossa conversa aqui, você nunca sabe como que a doença vai te atacar, né? Você nunca sabe como a doença vai te atacar, você não sabe se ela vai deixar sequela depois que você sarar. Então é uma coisa bastante complicada aí. Então é o que a gente pede novamente para as pessoas pôr a mão na consciência e cada um fazer a sua parte, porque todo mundo está careca de saber o que tem que fazer. É só pôr a mão na consciência e realmente executar aquilo que é realmente para fazer, né? Você usar máscara, você evitar as aglomerações, tomar os cuidados devidos aí. E dentro de você dizer que colocar a mão na consciência, Chico, você, o Gama, o Luí, o pessoal aí, eu quero saber se o povo está botando a mão na consciência. Fala do coração, Francisco e Gama. Olha, na minha opinião, antes de responder a tua pergunta aí, eu só gostaria de fazer um comentáriozinho a respeito do que o Gama falou agora há pouco aí, a respeito de números, né? Não são pessoas, são números, né? O Gama falou isso aí, né, Gama? Falei. Algumas autoridades dizendo que são números, né? São números, como se uma vida não fizesse... são números. Pois é, então eu lembro bem que quando o Brasil completou aí 200 mil mortes pela Covid, eu lembro de uma frase da Maria Júlia Coutinho, da Maju Coutinho, ela falou assim, 200 mil amores de alguém. Né? Às vezes ela falou isso aí para muita gente, passou despercebido. Mas você imagina a profundidade que tem isso que ela falou. 200 mil amores de alguém. Quantas e quantas famílias estão sofrendo até hoje pela perda dessas pessoas aí. O Silvano falou aí que fechou a semana aí com mais 3 pessoas mortas, né? Pela Covid, aqui, imagina o sofrimento da família dessas 3 pessoas aí, como essas famílias devem estar sentindo agora. Gente, é nisso que a gente tem que pensar, né? No sofrimento das pessoas, não é só a pessoa simplesmente pegar o Covid ou não, as consequências que isso vai trazer, principalmente se a pessoa agravar, a preocupação da família, né? A dor que a família sente caso a pessoa realmente não consiga recuperar.
Então é nessas coisas aí que a gente tem que pensar em muito também. Então, Muito. eu esqueci de falar aqui, já devia ter falado desde o comecinho aqui, mas eu quero reforçar aqui, gente, o trabalho maravilhoso que faz o nosso amigo Michel Renan, né, coordenando todas essas equipes lá como protetor do Hospital São Francisco de Assis, ele e toda a diretoria. Uma pessoa realmente que dedica ali 24 horas da sua vida em prol da Santa Casa. Marilise também, o trabalho dela como voluntária também fantástico. Então, meus parabéns a essas duas pessoas aí, que são pessoas que eu tenho, assim, uma profunda amizade, moram realmente dentro do meu coração. Um abraço para vocês. Eu quero fazer uma pergunta para vocês também, para jogar Você em me bola. fez uma pergunta aí, eu acabei não respondendo. Qual foi a pergunta que você fez mesmo, Silvano? Repita para mim de novo aí, por favor. Você acredita se o pessoal, eles estão se tocando mesmo, que a Covid existe, ou o povo não está respeitando? Olha, eu não sei assim quantas aglomerações, porque eu tenho ficado só em casa, certo? Desde que eu saí do hospital, o meu trajeto é de casa para o serviço, do serviço para casa. Eu não tenho saído, então não sei se está acontecendo aglomeração ou não. Mas pelo que a gente tem visto aí, eu acho que a máscara parece que o pessoal está usando mais. Eu acho que está tendo aí, eu acho que está começando a melhorar isso aí, né? Vamos torcer para que continue. Não sei se é impressão minha ou se realmente está acontecendo, mas eu tenho visto bem mais pessoas usando máscara, principalmente nesse pequeno trajeto que eu faço e no pequeno trajeto que eu faço aqui no bairro também, fazendo a minha caminhadinha à tarde, né? A gente tem visto realmente muita gente usando máscara. Eu acho que aos pouquinhos a consciência das pessoas vão aflorando a respeito disso. Olha, eu tenho um tema aqui que eu vou colocar para vocês. Eu faço meus comentários. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Ontem, por exemplo, eu quero ouvir a opinião de vocês. E se não gostar também, gente, aqui é liberal. E aí tem gente descendo a lenha, mas é o que eu penso. Embora nós moramos aqui, quando eu fiz esse comentário, eu não fiz um comentário por 3 pontas somente, mas por outras cidades, menores cidades sem emprego. Gente, se o governo federal não estender o auxílio emergencial, não sei como os mais pobres vão sobreviver. Chegou 2021 e o preço de tudo aumentou. Gasolina, luz, remédios, cesta básica e uma infinidade de produtos. A pandemia vem matando nossos irmãos a cada dia que passa. O desemprego no Brasil é recorde. Milhões de pessoas estão sem trabalhar. Não porque não querem, é porque não tem mesmo emprego. Eu, tantas vezes, avisei que político não é celebridade, e sim nosso empregado. Enquanto os políticos forem bajulados, o nosso país vai continuar desta maneira. Agora, no Congresso Nacional, o pensamento é com a eleição dos novos presidentes da Câmara e do Senado. E o povo, você sabe, fica em segundo plano. Enquanto isso, cresce a violência, a fome, o desemprego e a miséria. Eles só aumentam os impostos e nada mais. Ainda temos políticos bem intencionados, mas infelizmente são poucos. E um detalhe, se o auxílio emergencial não for estendido, muitas pessoas vão morrer de fome. A questão é humanitária. É evidente que tem gente que recebe e não precisa, mas a grande maioria, essa sim precisa. Que tenha mais critérios para o pagamento desse auxílio. Mas o que não pode são as pessoas que mais precisam ficarem sem. Eu levei uma cacetada para todo lado desse comentário aqui. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Posso dar o pontapé? Eu concordo plenamente contigo, viu, Silvano? Eu acho que esse auxílio emergencial durante o ano de 2020, eu acho que foi assim, uma ajuda muito grande. Embora muita gente talvez tenha gasto esse dinheiro de uma forma errada, mas mesmo assim eu acho que foi realmente muito importante, né? Eu acho que a grande maioria realmente aproveitou bem esse auxílio emergencial. E tivemos aí uma safra grande de café o ano passado, que acabou ajudando muito também, né? Muitos empregos foram gerados aí, amenizou muito a situação também. Agora, para esse ano, é ano de safra pequena. Sem esse auxílio emergencial, concordo com você. Eu acho que a situação pode piorar bastante se a gente não tiver esse auxílio aí. Concordo contigo. E falando em nível de Brasil, né? A safra aqui na nossa região realmente é importante, Francisco, muito bem lembrado por você.
nesse quesito de geração de emprego, mas nós temos outras regiões que não têm. E aí, ô Silvano, nós já vimos reportagens, a pessoa colocar vídeo ali, fazendo churrasco, fulano de tal, tá aqui o dinheiro da ajuda. Então tem muita coisa errada, vocês lembram desse episódio, né? Até foi um cara que é mineiro, teve que depois responder por isso. Mas, enfim, tem seus erros, isso sim, tem seus erros, mas existem os acertos, porque hoje as coisas subiram muito, muito mesmo. Você vai no mercado hoje, eu vou te contar. Então, e tantas outras coisas aí, medicamentos... Você vai no mercado hoje, talvez, com R$200, você leva as compras que você fizer com os R$200 numa sacolinha, né, Gabo? Não precisa nem usar duas mãos, dependendo do que você comprar. Tá bom? É verdade. Você tem razão, dependendo do que comprar, precisa nem usar as duas mãos. Então tem que pensar assim, se cometeu o erro no passado, de conceder o benefício para quem não precisa, não sei qual é o mecanismo que tem que ser utilizado para que não cometa esses erros, mas que tem que ter essa ajuda, tem. Eu vi outro dia, o rapaz é motorista de caminhão. Não, vamos trabalhar em casa, eu vou trazer o caminhão para trabalhar dentro de casa? Aí eu falando de tal, a empregada doméstica, ela vai trazer a casa da patroa para trabalhar aqui dentro de casa? Não tem jeito. Então é necessário realmente, tem que ser estudado qual é a maneira de evitar fraudes, mas tem que o auxílio emergencial, o nome dele fala emergencial, então é para aqueles que precisam mesmo, não é? Mas tem que ter sim, porque senão eu vou te contar, muitos aí estão vivendo aí, o Francisco, Jordão e amigos, o Silvano, em condições precárias. Vou dizer uma coisa para você, eu não vi há muito tempo alguém falar que passava fome aí no nosso Brasil. E está acontecendo na nossa região e é bem perto de nós também. Temos que ajudar, um ajuda, outro ajuda, mas o governo tem que abrir o olho com essa parte aí também. Ô Silvano, eu endosso absolutamente tudo que vocês disseram, e um detalhe, o Gama lembrou bem do aumento de preço de alguns alimentos, exatamente devido ao auxílio de R$600, que depois passou a ser 300, e obviamente que isso faz falta. Você vê, por exemplo, a questão de Manaus, tem gente que não tem dinheiro para comprar oxigênio, e aí secretária de saúde de Manaus desviando dinheiro, ou salvo engano, do Ministério da Saúde do Amazonas. Então, assim, é muito complicado, é muito delicada a questão. Estamos na iminência de uma greve dos caminhoneiros, que a ocasião, obviamente, é ruim, de qualquer forma, e, obviamente, que produtos na mesa, em casa, na geladeira, fazem falta, porque tem gente que nem tem geladeira, infelizmente, no Brasil. Então, esse é outro detalhe também. Então, assim, o auxílio é mais do que emergencial. Ele é fundamental e, assim, sem esse auxílio, acaba prejudicando ainda mais a situação, agravando ainda mais a situação do Brasil, que por si só já é delicada. Eu falo aqui nos comentários, é o que eu falo, viu, Francisco, Milton Gama, Luiz? Eu gosto de falar o que as pessoas têm vontade de falar e às vezes ficam sem jeito. Aí eu venho aqui e falo. Vocês viram participando do esporte terça-feira, né, Gama? Sim, aí, sim. Quem que quer dizer que eu torço para o Atlético, Francisco? Mas eu sei que o Atlético vai ser campeão brasileiro, ué. Mas o torcedor do Atlético quer que eu chegue aqui e fale que ele vai ser campeão brasileiro. Não é assim que funciona? Se você é torcedor, o torcedor do Cruzeiro, mesmo na draga que está, o torcedor quer que você chegue e fale que o time está bem, mas ele não está bem. Está em uma situação terrível. Eu quero colocar outro assunto aqui. E os caminhoneiros prometem a greve para segunda-feira. Vocês acreditam que essa greve vai surgir? E se surgir, vai ser da mesma maneira que aconteceu a greve, que ano que foi? 2018. Vocês acham que vai ser da mesma proporção? Ou não vai acontecer? Ou esse negócio de greve é fogo de palha? Quem começa, Gama? Pois bem, Silvano, não é fogo de palha, não. Nós estamos vendo aí um movimento nas redes sociais para que tenha início realmente na próxima segunda-feira. Agora, é um direito, né, que tem, os caminhoneiros, a classe tem esse direito de reivindicar. Eu só discordo, às vezes, de parar rodovias, certo? De não passa isso, não passa aquilo, porque o alimento tem que chegar na mesa das pessoas, tem que chegar nos supermercados, onde é distribuído. E na minha ótica, é uma classe mais do que merecida ter o seu reconhecimento, essa briga, entre aspas, pelos direitos que eles estão buscando, mas nesse momento eu acho que devia ir para Brasília.
pega todos os caminhoneiros, vamos para Brasília, porque é lá que tem que se discutir esse assunto. É lá que estão as lideranças. Vamos parar Brasília, bota caminhão em tudo quanto é lugar. Esplanada dos ministérios, não sei onde, bota caminhão lá para tudo quanto é lado. Aí sim, agora não pode parar todo mundo. Cargas aí, por exemplo, cargas vivas, né? Tem, alguns têm prioridade, outros não, mas tem aqueles que levam, transportam mercadorias para as grandes granjas de porcos, granjas aí de suínos ou de aves, e quantos criadores perderam, né? Perderam aves, perderam granjas inteiras, porque não chegou ali o alimento para essas aves. A gente viu nas reportagens no passado. Então é mais do que justo e mais do que reconhecido o seu direito à greve, e eu defendo. Já trabalhei nesse ramo, eu sei o quanto é importante, eu defendo. Mas eu acho que nesse momento ele é muito complicado, porque a coisa está bastante complicada, mas também a gente não pode cercear esse direito que vocês têm. Só acho, repito, que deveriam ir para Brasília. Junta essa caminhãozada aí lá para Brasília, você já pensou como é que vai virar aquilo lá? Ou atende vocês, ou vira um caos aqui lá. Bom, os caminhoneiros sem dúvida alguma, uma classe que merece aí toda a nossa consideração, nosso respeito, né? São profissionais aí que às vezes sofrem nessas estradas muitas vezes em péssimas condições de estrada, né? Combustível realmente muito caro, às vezes o lucro do caminhoneiro acaba sendo pequeno, né? Então a pauta de reivindicações deles eu acho justa, a pauta de reivindicações dos caminhoneiros. Não sei se esse seria realmente um momento, nesse momento delicado que o país está vivendo, aí, com tanta coisa, né, acontecendo aí no nosso país. Agora mais uma greve, não sei se realmente vai acontecer ou não. Que existe, a mobilização existe, né? Sim. Agora eu concordo plenamente com o Gama quando ele diz aí do fechar a rodovia. Eu acho muito... não sei se seria a maneira correta isso, né? Mas que é um direito dos caminhoneiros, é um direito que eles têm de exercer a cidadania, né? E sim, são profissionais aí que realmente carregam o país nas costas, né? Transporta aí o progresso do país aí por essas estradas horríveis às vezes, e embaixo de sol e chuva, e lutando aí muitas vezes para pagar a prestação do seu caminhão que ele comprou já há tanto tempo, né? E para sustentar a família também. Então a luta realmente do caminhoneiro não para. Então uma classe que merece o nosso respeito, merece toda a nossa consideração. Ô Francisco, ô Jordão, antes de você falar, você passa num pedágio, quem passa de automóvel num pedágio, aqui a 381 é barato, mas nós temos pedágios no estado de São Paulo, em outros estados, que é terrível. Tem pedágio que cobra-se 18 e tanto, 20 e tantos reais para passar um automóvel. O caminhão é pago por eixo. Você imagina quanto que um caminhoneiro paga num pedágio? E quem corta o Brasil, os caminhoneiros que cortam o Brasil, quantos pedágios eles passam? Então, o que fica em pedágio também não é brincadeira. Quantos dias longe da família, com datas especiais. O Francisco passou o Réveillon longe da família, numa situação complicadíssima. Eu passei um Réveillon também em casa aqui, quietinho, todo mundo quietinho, o Jordão já comentou agora há pouco ali também. Agora, você imagina o caminhoneiro longe de casa, fazendo ali, muitas vezes, a alimentação no próprio caminhão, na própria estrada. É complicado, tem que reconhecer o valor desse pessoal aí. Fala, Jordão. Assim, existe uma ideia na ciência social que é de que as grandes greves, elas para acontecerem de fato e para terem efeito, elas precisam prejudicar a economia. E, sem dúvida, aquela greve dos caminhoneiros em maio de 18 prejudicou muito a economia, porque a gente sentiu isso na pele. Agora, em suma, as maiores críticas que vão ser feitas, serão feitas a essa greve, serão na questão do formato, como o Gama já alertou, a questão de fechar a rodovia e tal, e a ocasião. A ocasião é péssima para uma greve, é péssima. É claro que se fosse esperar o Covid acabar, vai demorar talvez um pouquinho mais, mas assim, é válido, a greve é válida, mas a ocasião e o formato, na minha opinião, devem ser discutidos. Mas eu acredito que teremos, segunda-feira, no dia 1, né, a greve. Eu quero saber agora a opinião de vocês com relação ao governo Bolsonaro. Vocês acham que o governo Bolsonaro está conduzindo bem ou não a pandemia? Ao meu ver, a minha opinião é a seguinte: o governo Bolsonaro
ele distribuiu muito dinheiro para estados e municípios. Mas na hora que ele precisava de dar um recado para a população, daquela população para ficar mais tranquila, não fazer festas, aquilo todo, o Bolsonaro foi para a televisão, ele sai sem máscara e ele não dá o respeito. É o meu pensamento que eu tenho por ele. Se bem que tem muitos pontos no seu governo em que ele está fazendo coisas boas, que a gente tem que dizer também. E como eu estou dizendo, na pandemia, o dinheiro que mandou para estados e municípios do governo federal foi muito dinheiro. Só que na condução do Ministério da Saúde, a demissão do Mandetta, depois entrou outro ministro que acabou pedindo demissão, agora ele está com o Pazuello no comando, ele que é um general. Quer dizer, como é que vocês estão vendo a condução do governo federal aí nesta pandemia? Francisco Barros. Olha, a respeito disso aí, Silvano, eu vou ser rápido e objetivo, tá? Eu acho que tem erros e tem acertos. Alguma coisa o governo tem acertado, em outras coisas eu acho que tem errado, e errado feio, né? Um acerto realmente muito grande que eu acho que teve foi a questão do auxílio emergencial, que a gente já falou aqui. Eu achei que foi assim, uma atitude fantástica dele. E agora está começando aí a respeito da vacina, né? A respeito da vacina, a gente já está vendo uma luz aí no fim do túnel também. Eu acho que já dá para a gente começar a pensar em sinalizar aí alguma coisa positiva quanto a isso também, né? Mas eu acho que tem um governo que tem erros e acertos. Pode ir. Não, é o seguinte, eu acho o seguinte, primeiro, a gente tem que pontuar que o governo Bolsonaro está numa pandemia, que a gente não sabe o que ele ia fazer se não tivesse a pandemia. A pandemia, ela praticamente mudou todos os planos do governo Bolsonaro, então ele tem esse atenuante. Agora, o que se critica no governo Bolsonaro é principalmente o comportamento do Bolsonaro quanto personagem político, e o discurso dele. Porque o governo dele é um governo, como disse o Chicão, um governo normal. Tem acertos, erros, equívocos, uma hora acerta, uma hora erra. Não tem nada de muito especial. É um governo, eu diria, normal. Agora, pelo fator da pandemia, que o Bolsonaro tem um comportamento assim, ele nada, ele pula na água, ele não usa máscara, ele aglomera, entendeu? Ele xinga a imprensa por causa do leite condensado. Então, assim, é uma coisa muito complicada. Oi, Gama. O que ele falou para a imprensa fazer com leite condensado, eu vou te contar. Mas você tocou no assunto que eu estava pronto para falar, depois eu falo. Não, é exatamente isso. Então, assim, o Bolsonaro é um personagem político que não tem decoro algum. Isso é uma grande crítica, inclusive, isso configura crime de responsabilidade. Pode dar impeachment, mas acho que não vai dar, não. Agora, é aquilo, a gente torce para o governo Bolsonaro colocar o país nos trilhos, acho difícil nessa altura do campeonato. Inclusive, o Chicão falou do auxílio emergencial, era o que estava bancando a popularidade do presidente. Hoje ela caiu um pouco. Então tem essa questão também, mas assim, em pesquisa recente, feita na Austrália, diz que o Brasil tem uma das piores, melhor dizendo, uma das piores gestões na pandemia. O Brasil ele não sabe gerenciar bem a pandemia, graças aos profissionais de saúde, aos secretários de saúde dos municípios do Brasil, ainda dá para dizer que o Brasil está ok em relação de número, por exemplo, de óbitos por milhões de habitantes. Tem países muito piores que o nosso. Mas o Bolsonaro, em questão de presidente, de personagem, ele é muito criticável. Agora, o governo, para mim, é como qualquer outro, normal. Nem péssimo, nem maravilhoso, nem mágico. Mas é claro que a pandemia agravou a qualquer avaliação que você possa fazer. Ô Silvano e amigos, um chefe de Estado, é isso que o Jordão tocou nesse ponto que eu ia falar, um chefe de Estado tem que ter pelo menos, ou no mínimo, postura e linguajar para se direcionar à sua população, para trazer até a imprensa, conversar com a imprensa, enfim, né, com seus ex-ministros. O Enem Moreira, um abraço, esse que o Mandetta matou muita gente. Aí outro dia o Bolsonaro vai na televisão e fala que o ex-ministro dele tem cara de cavalo.
Quer dizer, são coisas que, não é? São coisas, o que ele falou agora do tal do leite condensado com a imprensa, e por aí afora vai. Então tem coisa, porque no início lá, vocês lembram, é uma gripezinha, ninguém precisa se preocupar com isso, não. Mas vai morrer gente mesmo, e daí? Quer dizer, a maneira como ele quer lidar com certas situações, é melhor que fique quieto. Não é? É melhor que fique quieto. Vai lá, despacha o que tem que despachar e fique quieto. Porque quando ele vem dar as declarações dele, infelizmente ele é muito infeliz nas suas declarações. Concordo, obviamente, que tem erros e acertos, porque senão não é possível também, não é? Aí quando ele entrou, ele era candidato, ele usou um pensamento, uma ideia de que era totalmente contra a reeleição. Ele queria ser presidente contra a reeleição. Ele já não é mais contra. Ele já está candidato para 2022, já não é mais contra. E outro detalhe, o Mourão não vem como vice para 2022, parece que a coisa lá não anda muito bem, não. Entre os dois, não vem para a chapa dele em 2022. Mas o que eu discordo muito do atual presidente, que um chefe de Estado não deveria dar as declarações que dá. E aí, quando ele fala aquelas coisas que ele falou do leite condensado, tem meia dúzia de puxa-saco que é pago e que fica andando o dia inteirinho na cola. Silvano Alves, Francisco Barros, que já foi a gente já fez muito disso, que você vai entrevistar uma autoridade. O que tem de puxa-saco que não quer deixar você chegar perto? E não é só lá em nível de presidência, não. Aí você vai descendo o escalão, tem aqui também. Tem aqui também. Você está entrevistando alguém, já chega, já deu, ou o tempo já passou, não sei o quê. Então tem uma meia dúzia de puxa-saco, e quando ele usa aquelas palavras, os caras batem palma. Aí é injeção de ânimo, para cada vez mais ele falar bobagem. Mas, infelizmente, tirando as bobagens que ele fala e muitas ações erradas, eu vou ser sincero, eu acho que eu não colocaria uma aprovação. O Gama é positivo ou negativo? Eu estou muito mais para negativo do que para positivo. E um detalhe, o Silvano, o Gama falou exatamente da questão do personagem Bolsonaro, né? Que ele discursa muito mal, ele se expressa muito mal. Agora, por exemplo, nós vamos ter o Enem agora. Tivemos o Enem no dia, na versão impressa, e teremos agora na versão digital. Então, para você ter uma base, como que o INEP, como que o governo, que muitos governos dizem, colocam a culpa só na população. Acham que só a população que é inconsciente, que não tem consciência. Mas eles colocam uma prova em janeiro, sabendo que o pico da pandemia seria em janeiro. Então, assim, umas coisas que também não dá para você entender. Agora ele foi para a televisão agora e falou que o Brasil tem que liberar a presença de torcedores nos estádios urgente. Quer dizer, nós estamos vivendo uma situação, um pior momento. Aí ele vai lá, tem que liberar os estádios, aí a presença de torcedor urgente. Um abraço, Silvano, meu amigo Valteir Cainelli. Alô, Valteir, lá do Rancho Grande, um abraço, meu amigo. Olha, gente, então é o seguinte, esse lance, só para a gente fechar esse assunto, esse lance do leite condensado foi uma sacanagem também com o governo, né? Também é. Visto de expressão nacional, é porque esse leite condensado é distribuído entre os órgãos do governo. Tem que ser dito. E aquele 1, não sei quantos bilhões lá, 1 bilhão, não sei quanto lá, aquilo é gasto com os órgãos do governo. É o Bolsonaro que comeu aquele negócio também. Eu concordo com tudo que você falou aí. Só que o negócio do leite condensado foi uma sacanagem tremenda, né? O presidente essa semana fez a live com o leite condensado do lado. É brincadeira. Não, mas, ô Silvano, aí cabe uma reflexão, que é a questão do tamanho do nosso Estado. Porque acaba que a população brasileira paga impostos muito mais para sustentar o Estado do que para investir no próprio país. Então cabe aí uma reflexão, mas é óbvio que não foi o Bolsonaro que usufruiu totalmente do leite condensado, senão ele já estaria totalmente diabético. Mas foi ele que falou. O que eu vi, gente, de gente xingando o Bolsonaro nas redes sociais, eu até fiz um comentário em relação a isso no programa passado ali, porque eu não podia deixar passar batido. Porque eu gosto, a gente aqui é da verdade. Então, isso, eu não concordo com ele, coisa do Bolsonaro. Mas agora essa do leite condensado. Antes era leite moça, né? Falasse que era leite moça. Aqui, e com detalhe, viu, Silvano, quando a gente fala em política, em futebol, em qualquer assunto na vida, você tem muita gente que é contra a sua opinião. Eu sei disso.
E como tem. Agora não pode trabalhar em cima de fanatismo, conforme a gente vê muitos bolsonaristas aí, não é? E, por isso que lá eu em Brasília. falo, você não pode ter político de estimação. O que é um político de estimação? O que o político ele ganha? Ele ganha para quê? Para trabalhar para nós, não é isso? Para legislar para nós, não é? Ou então para administrar uma cidade para nós. É funcionário do povo. Isso, é funcionário do povo. Então, isso, enquanto o povo não colocar isso na cabeça, que o político ele não é um popstar, o político não é um artista de novela, o político é empregado nosso. Se a sociedade continuar com isso, o país vai continuar da maneira que está. Bom, esse é meu pensamento. Agora, que tem políticos bons, gente, tem, não é? Tem muitos políticos bons no Brasil. Não vamos jogar todo mundo da Congo. Não. De jeito nenhum. Esses maus políticos acabam com o Brasil, né, ô Francisco? Com certeza, acaba assim. E um detalhe interessante que o Gama falou agora há pouco aí, quanto à questão do fanatismo. Eu acho que quando a coisa parte para o fanatismo, ela perde completamente o sentido. Né? Sim. Eu acho que as decisões têm que ser tomadas assim, de forma consciente, e a opinião das pessoas também tem que ser consciente. Eu acho que quando você parte assim para o lado do fanatismo, igual muita gente está fazendo aí a coisa perde realmente sentido. O que está faltando aí? Tolerância. Olha só uma palavrinha aí que a gente raramente vê hoje. Tolerância. Se você, por exemplo, citar um exemplo aqui no Facebook, por exemplo, você posta lá um comentário sobre esse que você acabou de citar aí, você coloca o seu comentário lá. Uma primeira pessoa que vê que não concorda já te detona ali no primeiro comentário. A outra pessoa que vai vir depois nem vai ver o que você falou, já vai no comentário da outra e já te critica pelo comentário da outra. Então vai virando uma bola de neve, isso vai gerando uma cultura de ódio aí, que isso não é saudável para ninguém. Né? E é isso que a gente tem visto hoje, principalmente nas redes sociais. Sou radicalmente contra o fanatismo em todos os sentidos. Ô Silvano, tem um detalhe também, porque a política é de certa forma, a arte de você aprender a conviver com pessoas que também você não gosta. Mas, assim, só para falar de política, tivemos quarta-feira na Sentinela, o Francisco entrevistou, semana passada, a Tereza Cristina, salvo engano. Quinta-feira, na equipe, também a Tereza Cristina, exatamente. Tivemos na Sentinela e na equipe positiva. E aí, para você ver como o cenário pandêmico é complicado, e para a questão política você tem que agradar gregos e troianos e também corrigir algumas injustiças, algumas coisas que a Tereza, não por culpa dela, não por culpa do governo, mas por questão política mesmo, de ajustes ou outro, muitas coisas que ela disse na entrevista no Sentinela Informações e aqui no Passando a Limpo acabaram mudando um pouco o formato já na segunda-feira. Então, assim, nesse cenário pandêmico, muita coisa muda de um dia para o outro. Então, assim, muita gente criticava, aqui em Três Pontas mesmo, a questão do motel, da igreja, e depois a igreja já podia abrir. Então, assim, as coisas vão mudando, porque os políticos, exatamente, eles têm que saber lidar com as queixas da população, com o comércio, principalmente, e a gente tem que entender isso, porque o cenário pandêmico trouxe alguns pontos de interrogação para muitos governantes, e isso é absolutamente normal. O que eles não podem é estar perdidos. E não estão, principalmente aqui em Três Pontas. Mas essas mudanças, elas vão acontecer, sem dúvida. Eu não queria, sinceramente, estar na pele do prefeito. Não, eu também não. Você abre ou não abre? Fecha ou não fecha? E aí? Se você fecha, tem um problema de desemprego. Se abre, tem um problema do vírus. Agora, eu não sei, só para me fechar, e daqui a pouco eu vou deixar para a gente finalizar com o esporte, para a gente fechar, porque já são 14h52, quando o papo é bom, vai andando, ainda mais com essas feras que estão aí com a gente. Aí é o seguinte, eu não sei a situação, como é que fica a situação nesse momento de pandemia? Porque é o seguinte, fechamento é o caminho? Não é, eu penso que não é. Então, eu penso que está tudo certo, do jeito que está funcionando. Mas o pessoal tem responsabilidade para isso? E aí, qual que é o pensamento de vocês? Bom, Silvano, a respeito disso que você falou aí, eu tenho uma opinião assim, muito clara a respeito disso. Eu acho que fechar comércio não resolve. Não. Por que não resolve? Porque você tem tantas outras formas da pessoa fazer aglomeração e tudo mais.
Eu acho que o pessoal precisa trabalhar, precisa pagar suas contas no final do mês. Então, é orientar as pessoas para as pessoas fazerem as coisas de maneira certa, como o comércio estava fazendo as coisas de maneira certa. Então, fechar comércio, não, para mim, não resolve o problema. O que resolve é a pessoa ter consciência, é a pessoa saber que ela não pode sair de casa sem máscara, ela saber que ela não pode se aglomerar, não pode juntar com tanto de gente aí. Se quer tomar sua cervejinha, vai no bar, vai no barzinho lá, vai no mercado, compra, toma em casa, reúne a família ali, toma. Família pequena, conforme disse o Luiz lá no comecinho do programa aí. Então, acho que fechar comércio não resolve. Para mim, eu acho que não resolve. O que resolve são pessoas conscientes, pessoas que têm que pôr a mão na consciência e saber que está errado sair de casa sem máscara, que está errado aglomerar, que ela está sujeita a pegar o vírus. E se ela pegar o vírus, ela pode levar para alguém da família dela. Se tiver alguém com comorbidade na família dela, pode agravar ainda mais a situação. Eu acho que é disso que as pessoas precisam. Eu acho que fechar o comércio, eu acho que não resolve o problema, não. Opinião minha, claro. Concordo comigo ou não, Gabriel? Concordo em fato, gênero, número e graus. Concordo sim, ô Francisco, porque você pega aqui em Três Pontas, por exemplo, nós sempre estamos trazendo para a nossa cidade. Né? Mas, obviamente, que isso ocorre em diversos municípios de pequeno porte por todo o nosso Brasil. Nós temos lojas, nós temos comércio aqui em Três Pontas que vende pouco. Você nunca vai ver lotado. Então, como que vai aglomerar? Às vezes entra um cliente, faz a compra dele, vai embora, daqui a pouco entra outro. E no final do mês, essas pessoas têm que pagar aluguel. Tem que pagar aluguel, às vezes tem um funcionário ou dois, e alguns até mais. Mas, enfim, não tem aglomeração. Final de mês, na loja... Mas vai ter. Então vai ter supermercados que não vai fechar. Não é? O supermercado não pode, são essenciais. Tem outros serviços essenciais, não pode fechar, mas vai estar cheio de gente. Então, por que as lojas, pequenas lojas, bares, vão fechar? E depois, no final do mês? E as contas, elas vão vir? Cabe, é isso que você falou, é a conscientização de cada um, obviamente os proprietários desses estabelecimentos fazendo cumprir as normas ali do álcool em gel, das medidas necessárias, mas o fechamento não é a melhor solução, na minha ótica também. Isso não é mesmo. Na Europa, quando o início da pandemia, teve cidades que o lockdown foi total. Aí era um início, ninguém sabia como é que ia lidar com muita situação e tal. Infelizmente, hoje, ainda perdemos muitas vidas, mas no fechamento não é, na minha maneira de pensar também, o ideal não. Eu concordo com o Gama, com o Chicão, com o Silvano. Eu sou a favor de manter o comércio aberto. Até mesmo porque eu não consigo, eu acho muito difícil você criar critérios justos para manter um tipo de serviço aberto e outro fechado. E um outro detalhe, as pessoas têm que pensar o seguinte, muita gente fala de supermercado e bar, né? Tem uma diferença. Primeiro, o supermercado é um estabelecimento de compra, o bar é um estabelecimento de consumo. Você vai lá, você senta, você pede uma batatinha, uma cervejinha, é totalmente diferente. É uma coisa completamente diferente. E um outro detalhe, todo serviço acaba sendo essencial, porque senão ele não existiria. Então, eu acho muito difícil, inclusive o Silvano perguntou isso para a Tereza, como definir o que é essencial e o que não é essencial. Ela acabou dizendo que pelos critérios, acaba sendo, por uma questão, os produtos de sobrevivência, por exemplo, arroz, feijão, essas questões. Mas, assim, mesmo assim é muito difícil, porque existem hoje supermercados que vendem roupas. Então, é muito complicado, acaba sendo muito injusto os critérios. Por esse motivo também eu sou a favor e mais. O Brasil é um país subdesenvolvido. O Brasil não é um Canadá da vida que pode ficar em lockdown por muito tempo, porque senão, se o Brasil hoje ficar uma semana em lockdown, o Brasil quebra. O Brasil quebra. A realidade econômica do Brasil é completamente diferente de outros países. Então, também por essa questão, eu sou a favor de permanecer com os bares, enfim, o comércio aberto. E um outro detalhe muito importante, que a gente não pode esquecer, que é o seguinte, o Chicão falou da consciência, a consciência de alguma parte da população não é tão boa assim, mas eu também acho que tem que ter fiscalização. E uma fiscalização rígida, como está sendo implantada agora aqui em Três Pontas, porque senão vira festa, acaba virando festa, infelizmente. E, obviamente, que a prefeitura não tem condição de bater na porta de alguém para falar, para a festa.
Então, na casa das pessoas não tem como conter o vírus. Aí é consciência pura da pessoa. Agora, nos bares, nos estabelecimentos, ainda dá para você fazer uma fiscalização. Eu acho que esse é a minha grande aposta. Uma fiscalização severa e rígida e séria. Porque se for apostar só na consciência, a gente vai acabar também tendo prejuízo. Ok. Eu concordo plenamente. Pois não, Chico, deixa eu só fazer um comentário aqui, Silvano, rapidinho. De tudo isso que essas medidas que foram tomadas aí, tem duas coisas que eu bato palmas, viu? Duas coisas que eu achei assim fantásticas. Primeiro, estoque de recolher aí. Estoque de recolher. Eu acho que não tem nada que ficar batendo perna para a rua de madrugada, não. A pessoa que fica na rua de madrugada, coisa boa, ele não está procurando, com certeza. Então, sou completamente a favor desse estoque de recolher. O Luiz falou a respeito dessas medidas aí. E outra, essas blitz da Polícia Militar aí também, que vai acontecer, né, durante os dias de carnaval aí. Parabéns à Polícia Militar por esse trabalho. Tenho certeza que a Guarda Municipal vai estar junto também. Então, essas duas ações aí eu acho realmente fantásticas. Só um último detalhe, porque eu sei que o Francisco gosta muito de ir para a praia, o Gabriel, a Ivone, eu também, o meu pai quase fica doente porque não vai para a praia, o Silvano também vai muito para Ubatuba, a mesma coisa o Gama. Assim, é claro que é um direito da pessoa, mas tenta evitar, principalmente nesse momento, porque acaba sendo muito perigoso. Claro, é a liberdade de cada um, pode muito bem ir para a praia, não tem problema, mas assim, tenta evitar, é só isso. Pensar naquilo que eu falei lá no comecinho do programa aí, que a pessoa tem a vida inteira para ir para a praia, né, Luiz? A pessoa tem a vida inteira para brincar o carnaval, né? Não vai ser porque vai ficar sem ir na praia um ano, ou ficar sem brincar o carnaval um ano. Isso não vai morrer por causa disso, não. Até o ano que vem já vai estar tudo mais tranquilo, já com vacinação, a pessoa vai poder ir à sua praia, vai poder brincar o seu carnaval, vai querer forçar a barra neste ano aí, pode estar mal, pode pegar esse vírus aí e complicar a situação, né? Ok, gente, ter um pouquinho de paciência que a coisa vai normalizar. Eu acho que vai normalizar. Pode até demorar um tempo, mas que vai. Deus é justo, Deus sabe o que faz. Com certeza. Agora, não é só pedir a Deus e também não fazer a parte, né, Chicão? Com certeza. Tem que fazer, cada um tem que fazer. A turma pede a Deus, mas não faz a parte. Agora é o seguinte, para fechar, porque hoje tem uma decisão daqui a pouco, para vocês verem a audiência nossa aqui. O pessoal está gostando do bate-papo. E quando gosta, a gente trabalha com audiência, viu, Chicão? A gente vai vendo aqui, o pessoal está participando, o pessoal está gostando do bate-papo nosso. Então, para a gente finalizar, meninão, você fecha aí, você que vai comandar esse final do programa agora, porque é o esporte, da decisão. Eu quero que você fale a respeito dessa decisão, comande aí o final do Em Pauta nessa decisão com os nossos convidados aqui. Tá bom, Silvano, eu só quero voltar o Jordão falou que você gosta muito de ir para Ubatuba, eu gosto mesmo, viu, Jordão? E é o primeiro ano de 2020, esse ano 2021, é o primeiro ano que eu não vou à Suíça por causa da Covid-19. Nos outros anos eu não ia por falta de dinheiro. Tá bom? Não fala de praia não, Gama, porque o meu pai tá ficando quase doente porque não vai para Cabo Frio, hein? Francisco Cândido, um abraço, eu vi ele na live aqui agora há pouco. Eu sou o Chico Cândido da praia, que tranquilidade. Ele sempre foi, rapaz, ele sempre foi. Um dia nós estávamos tomando uma cerveja com o Francisco, alguém ligou, a Lourdinha ligou para o Francisco, a casa do teu pai no Botafogo está pegando fogo. Agora mesmo eu estou lá. Brincadeira. Grande Francisco Barros, Francisco Cândido, um abraço. Olha, é o seguinte, gente, daqui a pouquinho então, Luiz Jordão, Francisco Barros, Silvano Alves, internauta, vai aí, participe com a gente, dê sua opinião. Palmeiras e Santos, estádio do Maracanã, estádio Mário Filho, a terceira vez que dois clubes brasileiros decidem a Copa Libertadores da América e a primeira vez em partida única no Maracanã. Francisco Barros, Palmeiras de treinador português, Abel Ferreira, não é isso? Abel Ferreira? Exato. Ou Santos de Cuca? Agora eu vou só lembrar, viu, o torcedor e o internauta, Francisco Barros é santista. Sou santista, sim, sou santista e já há muito tempo, né? Desde criança, meu pai torcia muito para o Santos, eu acho que eu aprendi a gostar do Santos aí como meu pai. Eu acho que, pelo que eu vi nesse último jogo aí do Santos, eu acho que tem grandes possibilidades do Santos ser campeão. Não menosprezando, é claro, o time do Palmeiras, que vai entrar com tudo também,
Então vai ser um jogo bom. Eu acho que vai ser um jogo assim, muito tenso, de muita pegada. Eu acho que o torcedor vai valer a pena prestigiar esse grande jogo aí. Mas eu acho que estou confiando muito no Santos. Eu acho que vai dar Santos. Arrisca o placar do resultado lá, ô Francisco? Um placar para 2-1, eu acho. Luiz Jordan. Olha, é uma final muito complicada porque não tem favorito, né? O Santos tem mais tradição na competição, o Santos tem mais camisa, na minha opinião. O Santos chega em um momento melhor, eu diria, mas o Palmeiras é um time mais completo, tem mais elenco e tal. Eu acho muito 50-50, eu volto a dizer, para mim vai ficar 1-1 nos pênaltis da Palmeiras. Mas qualquer vitória, goleada ou não, eu não ficaria surpreso nem do lado santista, nem do lado palmeirense, porque, como eu disse, para mim, na minha opinião, não tem favorito. Tá certo. Você foi, conforme eu disse, você tinha dito isso, que ia para os pênaltis, foi no programa da terça-feira, não foi isso? Provavelmente eu vou errar, matar mas foi no programa de terça-feira. Foi. Silvano Alves, Santos ou Palmeiras, e eu vou devolver a colocação que você fez outro dia, sem ficar em cima do muro, viu? Eu acho que o Palmeiras, porque o Palmeiras ele está com um time melhor do que o do Santos, mas lembrando que o Santos ele cresceu na competição. Mas eu acho que o Palmeiras leva uma ligeira vantagem e deve vencer. Eu falei outro dia no programa esportivo, eu acho que vai ser 2-0, 2-1 aí para o time do Palmeiras, o Verdão ganha hoje. Ô Jordan e amigos, Soteldo e Marinho estão comendo a bola do lado do peixe, não é? Tem alguns problemas até para o Cuca hoje. E do lado do Palmeiras tem o Luiz Adriano, não é isso? Camisa 10, Luiz Adriano. Tem o próprio William do Bigode. Tem um outro menino que jogou no Cruzeiro. Enfim, mas que estão fazendo o diferencial dos dois lados. Esses individuais aí podem resolver o jogo? Tirando o coletivo? Na minha visão, claro que pode. Agora, a questão é que o futebol nos últimos anos, Gama, ele está muito coletivo, né? Está muito coletivo. Você vê que o Brasil, por exemplo, em Copa do Mundo, não ganha mais. Porque os grandes coletivos, principalmente times físicos também e técnicos, são superiores. Eu acho, como eu disse, eu acho o Palmeiras mais completo, o Palmeiras defensivamente é mais consistente, só que o Santos, ele cresceu muito na Libertadores. Se a final fosse logo após aquele 3-0 em cima do Boca, o Santos era favorito. Mas como passou os dias, tempo para treinar, o Abel Ferreira é muito bom treinador, tem um ótimo elenco nas mãos. Assim, é muito 50-50, é muito difícil dizer, mas é claro, o Marinho, nessa fase que está, e o Soteldo podem desequilibrar. Obviamente, não só eles, né? O Lucas Veríssimo é um ótimo zagueiro, já está vendido, faz uma boa temporada. E um outro detalhe, é aquilo, é um jogo imprevisível. Se o Santos ganhar de 4-0, não vai me surpreender em nada, porque o Santos é desses times. Agora, como eu disse, para mim, empata nos pênaltis da Palmeiras. O menino que eu falei que jogou no Cruzeiro já passou pelo Cruzeiro, é o Rony. Né? E o Palmeiras ainda tem o Gabriel Menino, que também está numa grande fase. O Paula também, que é muito bom. Sim, está numa grande fase. Mas enfim, o que você acabou de falar, eu concordo com tudo. É o conjunto hoje. O individual, ele resolve. Você lembra do jogo do Flamengo no meio de semana aí contra o Grêmio? Apareceu o Gabriel, o Gabigol, no lance individual, que foi fantástico. Então, o individual, de repente, ele resolve uma partida. Mas o coletivo, até por isso, é porque são 11 jogadores, né? E, Gama, só um detalhe: teremos público, né? 5 mil, se eu não me engano. Então, o Jordão, foi colocado, o torcedor agora pode até estranhar quando você falou 5 mil, o público. Sim, foi liberado essa carga para os convidados de Palmeiras. O Marcos, que tem história no Palmeiras, se recusou a ir no Maracanã. O Pelé, que tem história pelo Peixe, também não vai. Foi convidado, também não vai. Mas, enfim, abriu-se um precedente para 5 mil, que são os convidados, e aí depois comentaram, não, 5 mil são aqueles que são gandulas, são as autoridades convidadas, são presidentes, diretores, funcionários do Maracanã. Mas essa turma aí, Jordão, a princípio era 350 pessoas, que já contando gandula, diretoria. Por que passou para 5 mil? 4.650 pessoas a mais.
É o Bumba Meu Boi, né? Turma que é convidado, que vai lá. Mas a Conmebol já falou o seguinte: não aceitará políticos no gramado do Maracanã. Falar em gramado do Maracanã, você viu como que ele ficou? Eu vi. Ficou fechado Agora... aí um determinado tempo por conta da Conmebol. Tanto que o Fluminense e Botafogo foi em São Januário, ficou fechado aí um tempo aí por conta da Conmebol, e o estádio, o gramado está impecável. Agora, Gama, eu não sei se o presidente, o Bolsonaro, estará presente, eu não sei se ele confirmou presença, mas vale lembrar que se ele estiver presente, obviamente ele vai torcer para o Palmeiras, porque ele é palmeirense, né? Sim. Bom, então, Silvano, hoje, então, essa decisão acontece às 5 horas da tarde. Quem vai apitar o jogo, Luiz Jordão? O argentino Patrício Lustal. Será auxiliado pelo Ezequiel Brailovski e Diego Bonfa, todos dois argentinos. O VAR será do Mauro Vigliano. Quero fazer uma colocação para vocês. O VAR tem demorado muito, mas muito nos jogos do Brasileirão para definir uma jogada. Será que a gente vê isso hoje com o argentino lá? Essa demora numa definição de lance? Vai lá, Chicão. Eu não sei, eu acho que, sei lá, eu não entendo muito esse negócio de VAR não, viu, Gama? Eu, sinceramente, eu evito até de dar minha opinião, porque eu não estou muito por dentro desse assunto de VAR não, viu? Silvano. Como é que é a pergunta aí, não? O que você falou? O VAR no futebol brasileiro, ele tem demorado muito, isso tem causado indignação em treinadores, jogadores, às vezes 5 minutos, para definir se foi gol ou não, se estava impedido ou não. Ele tem complicado, né, Jordão? Muito em suas decisões. Mas o VAR não é para resolver o problema? Mais 5 minutos. 3, 4 minutos. Mas o VAR era para resolver. Se demorar 5 minutos, não está resolvendo o problema. Sim, é esse um grande problema que tem tido o futebol. Eu sou mais do futebol da antiga, né? Esse negócio de VAR, essas coisas não. O juiz roubou, o juiz fez aquilo. Eu sou mais antigo. Eu não sou desse aí, não. Sou adepto a VAR nenhum, não. Sou adepto mais antigo. Eu concordo com você, Silvano. Eu acho que esse negócio de VAR parece que tira um pouco da graça do futebol, né? Porque o interessante é a discussão depois. Foi, não foi, não, brigou, caiu, não caiu, chutou, não chutou. Eu acho que isso que é interessante. Esse negócio de ficar aí, né, pegando detalhes métricos ali para saber se foi, sei lá, eu acho que... Assistir um jogo, Chicão, 10 minutos pro VAR cancelar o gol. Não... Tem muita paciência, não. Eu vi essa semana, não sei se vocês viram, salvo engano, foi Figueirense e Chapecoense na rodada atrasada. A bola saiu totalmente, um palmo, Jordão. Ela saiu, o cara conseguiu o cruzamento da linha de fundo e resultou em gol do Figueirense. Sorte que a Chapecoense conseguiu virar nos acréscimos, 2 gols nos acréscimos, porque seria uma derrota lamentável, porque ninguém viu. Se fosse com VAR, a Série B não tem VAR. Né? Mas isso que é gostoso do futebol, né, Chicão? É segunda-feira naquelas rodas de amigos. Interessante é isso. Juiz roubou, eu acho que intencional ele não vai não. Você sabe, ô Jordão, quanto hoje o campeão vai levar numa conquista do título? Quanto? Olha, vai levar... Eu sei que é muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. 123 milhões de reais, viu, Francisco? Já transformado em reais. O vice-campeão vai levar 74 milhões de reais, com detalhe, o campeão ainda vai para Tóquio. Tóquio não. Antigamente a gente falava era Tóquio, a decisão do Mundial Interclubes. Agora é no Catar. Ainda vai ter a premiação lá, né, Jordão? Ganhei esse dinheiro aqui, hoje, quem for campeão ainda vai ganhar o dinheiro lá, e depois ainda tem Recopa, que também tem premiação de dinheiro. Exatamente, a premiação de dinheiro é muito importante. Também teremos depois, no final da Copa do Brasil, né? Também tem uma premiação recheada. Milionária. Agora, a gente espera que vença o melhor, e pelo amor de Deus, os torcedores do Palmeiras e do Santos, obviamente que talvez... eles vão para o Rio de Janeiro, por incrível que isso pareça, alguma torcida vai, obviamente que não vão entrar no estádio, mas talvez fiquem lá, ali de fora, nos arredores do Maracanã. Por favor, não briguem, por favor, pelo amor de Deus, assim, eu falo isso, e em São Paulo, inclusive, é claro que a maioria da torcida do Santos está em Santos, que é no litoral, mas em São Paulo também, a gente sabe que vai ter reunião em casas, em bares, pelo amor de Deus, não briguem, não arrumem confusão,
porque no momento eu vou te falar, viu? Não, e na segunda-feira é dia de todo mundo trabalhar, né? E o jogador está com dinheiro no bolso. Quem ganhou está com dinheiro no bolso. Quem perder, jogador hoje ganha muito dinheiro. Jogador dessa envergadura aí de Palmeiras e de Santos. Nada de confusão, o Luiz está certo. Agora no Rio de Janeiro, Jordão, por conta dos portões fechados, nós não vamos ter Santista rodando por lá não, nem palmeirense. Ontem o Neto fez um programa e eu até vi nas redes sociais, porque tem muita gente que fala que o Neto é chato, eu falo também. Mas eu não preciso assistir ele, eu não preciso ter um dispositivo aqui em casa que chama controle remoto, eu não preciso ficar vendo o cara para ficar xingando ele. Não é verdade? Então é só trocar de canal. Mas eu vi nas redes sociais depois, ele chamando o repórter no Rio de Janeiro para falar de Palmeiras e Santos e perguntou em relação à torcida no Rio de Janeiro. E o torcedor falou, Neto, sinceramente e com toda a honestidade do mundo, eu vi aqui no Rio de Janeiro, andei muito aqui no Rio de Janeiro e eu vi 3 torcedores com a camisa do Palmeiras e 2 com a camisa do Santos. Então, no Rio de Janeiro, ali Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo domina. É um ou outro que torce por essas duas equipes. Então, por conta de não ter torcida no estádio, o clima vai ser tranquilo. Mas o Jordão me lembrou, em São Paulo, outros centros, nada de aglomeração e de aquela paixão que o torcedor tem, e isso é bom, a gente tem mesmo, mas não pode... deixa que o outro que ganhou tire sarro, brinque, e amanhã é outro dia. Roberto Júnior, hoje ele vai de peixão, que ele falou, vai dar peixão. Abraço, Roberto Júnior. Eu vi na live aqui agora há pouco o Luiz Brito, ele é caminhoneiro, viu, Silvano? Você colocou agora há pouco, eu vi o Luiz Brito, ele é caminhoneiro. Nós falamos hoje, viu, Luiz? Não sei se você chegou na live agora, comentamos a respeito da greve dos caminhoneiros. Um abraço para você. Silvano, eu acho que é isso. Nós falamos de esporte aqui, só vou aproveitar que você deu essa deixa de esporte, mas não vou polemizar. Parabéns a Chapecoense, campeão da Série B ontem, aos 51 minutos. O América estava sendo campeão, já tinha encerrado. O América ganhou do Avaí. O Avaí ainda tinha aspiração de acesso. O América ganhou do Avaí 2-1 em Belo Horizonte. Estava campeão com o apito final, porque lá em Chapecó estava 2-1 para a Chapecoense em cima do... me ajuda aí, Jordão. A Chapecoense estava ganhando de 2-1 e fez do Confiança. Estava ganhando de 2-1. Esse resultado dava o título ao América por conta do número de gols marcados no campeonato, porque os dois estavam iguais até então em número de vitórias, que é o primeiro critério de desempate, saldo de gols, que vem logo em seguida, aí o número de gols marcados, o América era campeão. Mas quando a Chapecoense fez aos 51, o título foi para Chapecó e o América ficou com vice-campeonato, Juventude em terceiro e Cuiabá em quarto, os 4 times que disputarão a elite do futebol brasileiro em 2021. Caíram para a Série C, Paraná Clube, Botafogo de Ribeirão Preto, eu venho falar de improviso aqui, Botafogo de Ribeirão Preto, Jordão, o Paraná Clube, o Figueirense que caiu ontem e o Oeste que foi o Lanterna. Tá aí, então, para registrar, Silvano, porque fechou ontem, né? E o Brasileirão da Série A volta amanhã, viu? Não tem jogo hoje, mas amanhã a bola rola. Hoje tem grande decisão. E provavelmente eu não sei... o outro Botafogo vai cair, né, Gabo, da Série A. O da Série A, muito provável. Nós começamos a live aqui, Silvano, eu não estou acessando as redes sociais, mas nós temos hoje um jogo lá no estádio Mangueirão, no Ceará, entre as equipes do Floresta e do Mirassol. O primeiro jogo é o jogo de ida da decisão do Campeonato Brasileiro da Série D. Hoje de manhã teve um incêndio no estádio do Mangueirão. Então o Corpo de Bombeiros estava lá, a polícia para conter as chamas, mas não foi um fogo, aquela fumaça danada. Então ainda não se sabia se teríamos um jogo confirmado ou não para esse estádio devido às condições, o que prejudicaria para o jogo de 4 da tarde. E nesse mesmo estádio amanhã tem o Vila Nova também decidindo a Série C. Aí vamos ver o Vila Nova que ganhou na partida de ida 5-1, né? Em cima do Clube do Remo. 5-1, né? Dificilmente perderá o título. Dificilmente. Então, essa é outra história, mas está aí, vamos aguardar, viu, Silvano, o desfecho. Time tá bom? Só para a gente passar a régua rapidinho aqui. Tá bom, então vamos lá, Francisco, obrigado pela tua participação. Vamos fazer esse debate mais. Olha, nós alcançamos 6 mil pessoas numa tarde de sábado, porque sábado para lá, ele dá mais um dia de decisão, entendeu? Parabéns para vocês aí, vocês são feras, né, para a gente debater os assuntos, e vocês têm credibilidade no que falam, por isso que dá audiência. Valeu, Chão, obrigado. Valeu, Silvano, eu que agradeço muito pelo convite, viu?
Eu acho que foi muito boa aí a nossa conversa. Eu espero ter colaborado aí um pouco aí a respeito do Covid que a gente conversou no começo. E vamos torcer para que as pessoas realmente sejam bastante conscientes e evitem as aglomerações, que cada um possa fazer a sua parte, principalmente nesses dias de carnaval aí, né? Já que a gente não vai ter o carnaval, que as pessoas, cada um, né, tenha consciência de como vai comemorar esses dias aí de carnaval. Te agradeço muito pela oportunidade, agradeço ao Gama, ao Luiz também, e parabéns pela iniciativa aí de promover esse bate-papo aí, viu, Silvano? Chico, só um detalhe antes de você sair do circuito, é o seguinte, você imagina se esses dias do carnaval fosse ponto facultativo, né? Porque vai ser dia normal do trabalho agora. Você imagina o que ia ter de festa, o que ia ter de corona, ia pegar corona aí, rapaz. Rapaz, foi o que eu disse no comecinho do nosso bate-papo hoje aqui. Eu acho que foi uma iniciativa, assim, super acertada do comitê. Eu acho que essa iniciativa já veio do governo do Estado, inclusive, né? De não ter realmente o carnaval. O Três Pontas acabou aderindo também. Parabéns aí às autoridades por essa decisão aí. Eu acho que foi uma atitude, assim, super correta. Dia normal de trabalho. Vai acontecer o carnaval durante o ano de 2021? Vai acontecer, vai. Pode ser em abril, em maio, sei lá quando, né? Não vai ser no fevereiro, mas que vai acontecer, vai, né? E aí a pessoa se diverte com mais segurança, com mais tranquilidade. Então, esses dias agora que a pessoa estava acostumada a agitar o carnaval, dia de trabalho normal, né, Silvano? Com certeza. Deixa para agitar outra hora, agora não é momento disso. Chicão, muito obrigado, irmão. Tamo junto, filho. Valeu, irmão, tamo junto. Grande abraço. Pois é, Gama, e aí, valeu, Gama, muito obrigado. Terça-feira tem o nosso comando do esporte a partir de 7h30. Você vai ter alguns convidados aí a semana que vem, né? Temos sim, Silvano, temos convidados, aguardando só a definição aí de quais serão que vão participar com a gente aí na próxima terça-feira. Programa Comando do Esporte às 19h30, semanalmente aqui agora com a equipe positiva. Silvano, como nós demos um pitacozinho de saideira aí de esportes, eu só vou lembrar que o Cruzeiro contratou Felipe Conceição, fez um ótimo trabalho, quase subiu com o América em 2019, e foi para o Bragantino, depois fazia um grande trabalho no Guarani, é o novo técnico do Cruzeiro, para mim acertadamente, que é técnico para a Série B, e aí tem que comandar a equipe para tal competição. E que o Galo acertou com o Hulk, né? O Hulk, 2 temporadas, vai vestir a camisa do Galo Mineiro. No mais, Silvano, agradecer você, assim como, né, o Francisco, ao nosso Luiz Jordan, que foi muito bom a gente bater esse papo, conversar com os ouvintes, com os internautas aqui nessa live. Obrigado a você, estamos à disposição. E olha que segurar o Meninão na live sábado, depois de 1h não é fácil não. Um abraço, eu estou brincando, é porque a gente tem futebol fim de semana, hoje não tem. O microfone está desligado. Tem o microfone está desligado, Silvano. Mas agora você vai começar os seus trabalhos. Não, é porque tem muito futebol fim de semana, a gente viaja, trabalha muito, então hoje é atípico porque o Campeonato Mineiro do módulo principal começa só em 28 de fevereiro, então nós estamos mais light. Um abraço a você, muito obrigado, e a vocês, amigos internautas, um grande abraço a todos. Valeu, Meninão. Falou, Luiz. Valeu, irmãozinho. Nós estamos juntos aí. Terça-feira tem o Comando do Esporte, você tem teus boletins na segunda-feira, né? Hoje vai fazer ao vivo logo mais? Olha, eu vou combinar com o Gama, né? Se ele não tiver, se ele tiver bem... não, então pode correr. Não, valeu, abraço. Bota bem, sim, se Deus quiser, vamos lá. Pode correr. Não, se o Gama der o aval, fechou. Fechou. Depois do jogo às 7h30, porque eu não sei se aí tem live. Depois do jogo. Aí tem live. Mas isso tudo depende do Gama. Você acha que o Gama vai estar bem depois do jogo, Chico? Vou. Eu acho que não vai ter programa, não. Eu acho que não vai ter. Valeu, gente. Valeu, um abraço. Valeu, um grande abraço, muito obrigado a todos. Obrigado ao Francisco Barros, ao Milton Gama Meninão, ao Luiz Jordan. E nós voltamos segunda-feira com o nosso Passando a Limpo. Tchau, gente.